Boa noite. Boa noite, Fausto. E aí, Tudo, como estamos? tudo bem, e você? Bem também. E um pouco até otimista com algumas notícias que tenho recebido sobre esse Americanas? próximo. Não, Brincadeira, não. brincadeira. Tô brincando. Sobre esse próximo ano, como que ele vai ser do ponto de vista da educação. Vamos ver. Que legal, cara. Eu tô, super ansioso pra ver como que as mudanças vão impactar, tipo, na base, que é onde você tá. Então, tipo, me fala que diferença fez, o que de fato mudou e as expectativas quais são nisso tudo. É tudo muito cedo ainda para falar, né? Primeiro ano de Uhum, governo novo, mas o que a gente tem escutado muito fortemente falar é cada vez mais eles ampliarem o acesso a tecnologias juntamente com a inclusão de possivelmente duas novas matérias, que uhum, será robótica e programação. uhum, Não creio que vai começar esse ano, realmente não creio. Eles ainda vão render esse caldo um pouquinho, né? uhum. Para implantação e eles têm falado muito também no segundo aumento no salário base dos professores, mais um aumento de 15%, que é significativo. Uhum, uhum. Claro que todo aumento sempre vem com alguma cobrança, mas que seja sempre bem-vindo. E Eu. o governo Lula ele tomou muito hate por causa daquela crítica de ter investido só no ensino superior. Então, as vozes que eu tenho escutado de diretoria e afins é que o investimento vai ser maior na nossa área, na educação de base. Educação Vamos de ver. base. Eu entendo que alguns gato pingado do FIES se deram muito bem na vida e que foi muito bom transformador para eles. E não é ruim que haja, mas eu acho que o FIES ele tem que vir depois de uma consolidação de uma educação de base muito forte para dar conta de viabilizar, né, um estudo superior assim, de Com qualidade. certeza. Com certeza eu conheço uma professora que é advogada também que fez uma dívida de quase 100 mil reais por causa do FIES. Não, e ninguém tá pagando FIES, Aquelas. né? Não, 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 e nem faz sentido pagar, né? Uma Uhum, dívida que se você pagar até tal data é, sei lá, 10 mil, se você não pagar mais, pula pra 100 mil. Tipo, quem que vai pagar? uhum. É bem isso mesmo. É, o que a gente tem pra falar hoje? Eu tô disperso porque eu tô jogando um joguinho de pinball, mas ele não é qualquer joguinho de pinball, era a única máquina que eu jogava quando eu era adolescente, jogava no shopping, assim, é um negócio muito legal. Você vai ver quando o vídeo sair. É, eu queria um feedback da nossa última conversa. O das pessoas próximas, que são as que acompanham os vídeos que eu faço com você, Lê, meu namorado e amigos próximos, foram unânimes. Falaram que a forma que a gente conseguiu finalmente tratar aquele assunto foi muito humano e foi bastante técnico também. E eu fiquei bastante orgulhoso daquela conversa. É uma conversa que não se encontra tão facilmente quanto deveria se encontrar. Eu realmente fiquei. Eu recebi vários feedbacks, assim, daquilo e alguns do tipo, que pena que a maioria das pessoas não está preparada para conversa nesse nível e que pena que pouca gente vai acessar isso, mas é, Né? eu acho que é desse jeito que começa. Sim, com certeza. Nossa, eu realmente, eu escutei a nossa conversa, pelo menos que eu me lembro inteira, mais 3 vezes. Que eu gosto de Caramba. escutar muito quando eu tô fazendo aeróbico, né? Que é uma horinha que eu, tipo, Uhum, vou fazer o quê? Vou ver vídeos no YouTube. E não senti falta de praticamente ponto nenhum ali, no que se uhum, fala do overall, né? uhum, É lógico que é um assunto que dá para se estender ad eterno, se a gente quiser. Mas, uhum. sério, fiquei orgulhoso mesmo, fiquei feliz, fiquei satisfeito. Bacana, cara. Eu tinha te mandado uns pontos que você pode até escolher. É, mas basicamente era. Deixa eu tentar lembrar aqui. A polarização da linguagem neutra, né? Só que isso daí é um Isso. pouquinho mais difícil. É, é, É interessante e bastante difícil da gente bater nele, eu acho. uhum. E sobre canais de informação viáveis, onde que você deve se informar hoje. Isso. Por último, tem
Me fala aqui. Cadê? Tá aqui terceiro. A origem do nojo e repulsa, né? Uhum. Isso eu acho outra coisa importantíssima também. E eu acho que o nojo e o... Pelo amor de Deus, gente, não interpretem errado o que eu tô falando. Mas eu acho que, assim, a conversa sobre o nojo e sobre a linguagem neutra, elas andam, de certa forma, juntas, porque elas têm... o objetivo é expor e fazer o outro conviver, né? Eu queria te escutar falando sobre a linguagem neutra, o pronome neutro, e quanto você acha que isso ajuda e atrapalha. Quais são os benefícios e qual é o preço que se paga por isso? Vixe, eu tenho que ser muito sincero com você, eu já me peguei pensando sobre esse assunto e... Nossa, demais, porque... Nossa, algo aqui dentro me fala que, gente, não é bem aí que a gente deveria estar batendo tão forte agora. Não é aí que a gente deveria estar focando os esforços, né? Exatamente, eu acho que isso daí tá tão longe. Sabe, naquele joguinho quando você já fez todo o seu set, você já tá pronto pra tudo, aí você vai atrás de título, de tesouro, coisas assim, e é quase a mesma coisa pra mim. A importância que se deu nessa merda. Olha, eu já falando demais. Merda no sentido de não já explicou a tua opinião, já deu seu posicionamento. Muito bem. Foda, quando a gente fala em pronome, a gente tá falando em gramática. Então a gente teria que propor uma reforma gramatical, ou seja, uma reforma da língua. E eu entendo que sim, a língua ela tem um formato um tanto machista. Porque quando é neutro, usa-se o masculino. Tipo, só aí já parece que tem algo erradinho, né? Só que não sinto, realmente não sinto importância para isso nesse momento. Essa é a minha opinião clara sobre isso. Clara e, no entanto, inconclusiva. Eu vou falar sobre linguagem neutra falando sobre enfermeiras. E eu compartilhei um post hoje com o Pitaco, e é um post do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem e é do Paraná. E aí, assim, agora começou o Big Brother, começou as discussões vazias de desviar a atenção, né? Não que algumas não sejam realmente muito importantes, mas a maioria vazia para desviar a atenção do que é realmente importante. E aí o Corém, ele falou assim, no programa Big Brother exibiu uma fala de um participante que é enfermeiro e se sentia ofendido pela colocação do outro que é médico, fisioterapeuta, ao dizer que a enfermeira deveria auxiliá-lo. E aí eles dizem assim, isso não é um post de uma enfermeira, e uma enfermeira poderia postar isso, mas o Conselho Regional ele falou isso. Nossa profissão da enfermagem é uma profissão regulamentada, parabéns por comunicar a sociedade disso, e autônoma, e não está subordinada a nenhuma outra. Infelizmente sofremos comparações, mas não somos uma profissão subalterna. Temos nosso lugar de imenso destaque na saúde, estamos presentes do nascer ao óbito, em todos os cuidados necessários aos pacientes, e repudiamos qualquer fala ou ato que diminua nosso brilhante e intransferível papel. Muito bonito. A enfermagem merece respeito. Aí os caras me colocaram uma imagem que diz assim, não pode minha enfermeira não pode possessivo. O termo correto é colega de trabalho. Porque ela não é subordinada, ela é autônoma e ela é a base da saúde brasileira. Aí, como é que a gente começa a falar sobre isso? Se não pode, e o que é isso? É o exagero do pronome neutro, né? Você está pegando o raciocínio do pronome neutro e está levando muito além. Então agora não pode possessivo também. Então eu não posso falar meu aluno. Eu não posso falar minha dentista, eu não posso falar meu médico, eu não posso falar o que mais. Então, eu vou mandar um motoboy que não me pertence aí entregar a pizza do senhor. O motoboy não me pertence, veja bem, mas eu vou enviá-lo e ele te entregará. Então, eu como não tenho muito o que fazer da minha vida mesmo, porque eu pouco trabalho, e pouco faço e pouco estudo, aí eu escrevi um textinho. Eu sugiro então ilustríssima profissional extremamente valiosa e indispensável à sociedade, de cuja presença o hospital onde trabalho tem imenso privilégio de desfrutar através de remuneração contratual. Para exercer
espetacular, indispensável função que eu não tenho tempo de descrever precisamente agora, mas o que eu preciso muito que exerça o papel protagonista é de medir a pressão desse paciente que, puta, morreu. Caralho. Então, mas eu entendo isso. Agora a gente para de discutir a parte linguística e vamos ver por que o Corém ele decidiu fazer isso. Porque o Corém ele está sendo constantemente atacado por não estar conseguindo garantir os interesses da classe. Por não estar conseguindo lutar pelo piso, por não estar conseguindo um monte de coisa que elas pedem e por nos conflitos e nos confrontos de enfermeiro com médico ele silenciar, ele não querer comprar briga simplesmente porque ele acha que ele não vai ganhar. Então, quando o Corém ele fala assim, olha gente, nós estamos defendendo vocês porque a gente está proibindo os caras de falar minha enfermeira, hein? Porque você não é um objeto, hein? O que é isso? Isso é um desvio de atenção, exatamente como toda briga de direita e esquerda e exatamente como toda briga, nós somos um país racista, os negros eles precisam de proteção e de respeito, só que a causa deles é usada para desviar a atenção e gerar poluição numa luta moral que não vai ser resolvida. Sim. Porque enquanto você briga dentro do vocabulário, da gramática, que é uma coisa que não tem regra e que é inconsciente, você não ataca os reais casos de desrespeito. Então, se você quer defender as enfermeiras, os enfermeiros, você vai naquele caso pontual em que houve uma agressão, em que houve um desrespeito, em que houve abuso de poder, e você ataca aquele caso. Mas como você não tem fôlego para atacar todos os casos que estão gritando por ajuda, você arruma um problema fictício e combate ele. Por quê? Porque não tem como provar que você não está fazendo isso. E não tem como dizer que você venceu ou que você perdeu. Ou seja, essa briga é infinita. A briga do pronome neutro é infinita. Sim, concordo. E eu, por sorte, né, para trazer para essa nossa conversa, tem um dos grandes amigos meus que eu mostro nossos vídeos. Ele é enfermeiro. Uhum. E ele me diz o quanto ele sofre nos hospitais, porque principalmente hospitais de cidades pequenas tem um problema muito difícil de retenção de médico. Exato. Uhum. Os médicos praticamente mandam no hospital. Uhum. Praticamente, para não falar totalmente. No sentido de, não vai fazer do meu jeito, eu não venho mais aqui e tudo bem. Então qual é o jogo de poder aí? O médico ele vai para o interior por falta de opção, porque ele não conseguiu um hospital de renome melhor. Ele já vai contrariado e ele sabe que não tem muita gente disposta a substituí-lo. E ele tem a oportunidade, por exemplo, de ir para outras cidades melhores. Se ele quiser entrar no Einstein, talvez ele não consiga, mas para outro hospital de interior ele vai. Sim. Então, Perfeito. o que acontece dentro do micro-universo dele, então, frustrado por não querer estar no hospital em que ele está, ele começa a tentar ganhar território. E aí, não estou falando de todos os médicos, pelo amor de Deus, né? Não estou falando pelo amor de Deus. Mas um médico que queira, com ego frágil, conquistar território e suprimir todo mundo à volta dele, ele consegue, na carteirada do que se não for do meu jeito, eu vou embora. Eu levo a bola junto comigo. Então, mesmo os médicos que falavam que a faculdade que eles se formaram deveria fechar, porque não apoiavam o governo que eles apoiavam, por exemplo. Aí, nessa pequenez assim, de ego e nesse jogo de poder, o que o hospital tem que fazer? Ele tem que ceder à pressão que o médico faz. Tá vendo que não se trata necessariamente sobre o hospital reconhecer o valor do enfermeiro em si, mas sim tentar segurar o médico, que é um recurso mais escasso para o hospital? Sim, totalmente. Então, o Corém ele deveria conseguir proteger os enfermeiros desse tipo de comportamento? Sim. Consegue? Não. Mas precisa mostrar serviço, porque afinal de contas ele está sendo pago todo mês. Então ele precisa de um post bonito para dizer, olha, eu estou defendendo a classe. Não consegue fazer porra nenhuma, mas eu estou defendendo a classe. Exatamente. Eu tava pra inglês ver, né, isso daí. E aí você fala assim, não, é um absurdo, não sei o quê. E aí você problematiza para fazer o outro se sentir errado e para mostrar serviço, do tipo, eu tô do seu lado e portanto você precisa me apoiar, porque eu sou justo, eu luto pelo bem. E isso gera uma poluição muito grande. Sim. Agora, muito grande.
Agora, assim, linguisticamente falando, é porque a tentativa aqui, ficou só o pescoço, deixa a bolinha cair. A nossa tentativa aqui é despolitizar algumas tretas que existem e tentar mostrar o real problema da coisa, né? Para conseguir que a dor do ser humano não seja manipulada no debate do horário político, do conflito da propaganda política. A linguagem neutra em si tem algum problema? E aqui eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu vivo disso, né? Eu vivo de estudar idiomas e de fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre eles e se livrarem de vários preconceitos linguísticos que eles trazem do berço. Muita gente só consegue chegar à fluência no inglês depois que se desapega de falar perfeitamente. Por quê? Porque a vida inteira foi ensinado, doutrinado, de que existe um ser humano que merece respeito porque ele é letrado e outro ser humano que não merece respeito porque ele é iletrado e fala errado. Então ele tem medo de falar errado e ele acha que falar certo transforma ele em alguém melhor. E justamente onde existe uma disputa de valor simbólico e existe uma briga ali, você vai e problematiza dessa forma, dizendo que se você não é homofóbico, você tem que respeitar o direito do outro de falar ele, ou ele, ou qualquer outra coisa. Linguisticamente, tem algum problema em você usar um pronome diferente? Linguisticamente, não. Só que em todas as línguas que já existiram, tirando o mandarim, nenhuma delas foi imposta. Que eu conheça. E eu sou profissional, mas nem tanto, tá? Nossa, interessante essa informação, nunca tinha pensado sobre. Olha que interessante, a China era um monte de estados onde as pessoas falavam idiomas extremamente complexos, quer dizer, variações de idiomas extremamente complexas. Então, assim, os kanjis eles foram mudando de região para região, usava-se vários kanjis, não é kanji que fala, hanzi. Usavam-se vários caracteres diferentes para a mesma coisa, cada caractere tinha diferentes leituras, eles tinham muitos mais traços e às vezes você escrevia uma carta e levava para o outro lado da China, o cara que recebia não conseguia ler. Por quê? Porque ele usava outras letras para aquilo ali e a fala a mesma coisa. Como não existia internet, como não existia Rede Globo para unificar o sotaque, as pessoas elas falavam idiomas muito diferentes de uma ponta a outra. E aí, por uma questão de domínio, de poder, simplificaram o chinês e falaram assim, olha, a partir de agora vocês vão falar isso aqui, ó. E é isso aqui que vocês vão falar e acabou. E o mandarim, ele, entre aspas, foi um idioma projetado, mas ele sofreu variação depois de criado. O inglês já foi diferente, ele já fez com que várias pessoas de diferentes idiomas eles convivessem juntos e houve você tirou um amálgama, assim, você tirou uma maçaroca que deu na palavra que é usada hoje. Certo. É por isso que, por exemplo, se você não tem uma experiência anterior, é impossível você... Tá muito alto o volume do jogo. Nossa, me perdoe. E do teclado também. Tá. O teclado vou evitá-lo. Fica tranquilo. O que acontece? Eu tô jogando também, não tem problema nenhum você tá jogando. É só uma questão do áudio que tava capturando aqui. Onde eu tava? Sim. É por isso que, por exemplo, a letra I no inglês, às vezes ela pronuncia como I e às vezes ela pronuncia como I. Isso tudo tem a ver com a raiz etimológica de cada uma das palavras que foi evoluindo numa raiz diferente. A gramática, ela é muito mais nova do que o idioma, do que a língua. E ela vem tentar colocar regra, tentar colocar todo mundo para reproduzir na língua escrita uma coisa que todo mundo fala, mas é meio impossível você definir como que as pessoas vão falar alguma coisa. Pensa nos palavrões. Dá pra gente viver na língua portuguesa sem palavrão hoje em dia? Nossa senhora. A não ser pra quem acabou de nascer, acho difícil. É muito difícil. Tem coisas que só um nem fodendo te explica. Tem coisas que só um pra caralho explica. Então, você não consegue mais determinados advérbios e você não consegue comunicação efetiva se você tirar palavrão. Agora vamos lá, foi o MEC que definiu que palavrões que as pessoas usariam?
Não. Não. Não precisa nem falar palavrão, né? Se a gente colocar, por exemplo, a expressão de dor, que aqui no Japão acho que é IT, alguma coisa assim, não é? Itai. Itai, Itai, e aí, dependendo da idade, do lugar, vira Itei, Itei. E, e em cada... Deixa de falar ai, vamos ver. Então, deixa de falar ai, vamos ver. As línguas, então, ela vai evoluindo, assim como as gírias, elas vão entrando e vão fazendo a gente, e elas vão fazendo parte do nosso vocabulário. Imagina você chegar 50 anos atrás para uma pessoa que hoje é vó de não sei quem, e 50 anos atrás falar, eu vou multar essa pessoa aí. O que é multar 50 anos atrás? E como que a gente vive sem essa palavra hoje? Como que a gente deleta essa palavra do nosso vocabulário? Explica pra vó o que é deletar 50 anos atrás. A língua está em constante mudança e depois vem a gramática ou seja, a discussão do pronome neutro é a problematização do porquê que a sociedade não deixa a gente usar um determinado pronome. Mas não é desse jeito que se insere uma palavra na sociedade, é usando. É usando, sim. E aí eu já ia adiantar muita conversa, não, acho que você não concluiu ainda de onde você chegar. Não, pode falar. É porque então, quando a gente fala do uso de pronome neutro e a linguagem, e transferindo para essa militância chata do pronome neutro, não vai parecer, pode parecer preconceito da minha parte falar assim, só que muitos movimentos eles surgem de forma burra. Uhum. E sendo de forma burra, eles atraem outras pessoas que se sentem iguais àquilo. E aí as pessoas começam a defender sem questionar se aquilo está gerando resultado ou não. Uhum. Aí gera essa militância chata, que mais gera ataque do que resultado. Uhum. Atacar a linguagem bom, enfim. Então, essa conversa ela é útil porque tem muita gente que não tem tempo de refletir, não se acha capaz de refletir, mas ele se sente oprimido porque ele não quer, ele sabe que ele não é escroto, e ele quer mostrar que ele não é escroto, e ele quer saber como que ele se comporta em relação a isso. E na opinião de Fausto, como que uma pessoa deve se comportar em relação a isso? Primeiro, ela não deve ter nojo, a gente vai falar de nojo daqui a pouco. Então, se eu vejo um grupo de pessoas que anda junto e que dá num restaurante onde eu também tô, eles estão numa outra mesa no grupo deles e eles querem falar outre, por que eu tenho que sair da minha mesa e falar isso daí, o jeito que você tá falando tá me incomodando? Então, se a primeira dica que de fato eu tô dando porque me pediram, se o pronome ele tá te causando nojo e repulsa e desconforto, aí o problema tá em você, não tá nas outras pessoas. E tudo bem sentir desconforto, mas ele tem que ser combatido. Porque, de alguma forma, o teu controle emocional tem que estar com você e não com o outro. Não é decisão do outro que você tenha controle emocional, tem que ser sua. Então, se ele fala alguma coisa que ele decidiu falar no grupo em que ele tá... Perfeito. Respeita. Aí a gente dá mais um passo. Não, mas aí o cara usou o pronome neutro comigo. Aí a gente vai lá pro preconceito linguístico. Essa coisa de que se você fala certo, você tem um valor, e se você fala errado, você tem um outro valor, isso é uma jabuticaba brasileira que dá valor simbólico em coisa que não existe. Sim. Não tô dizendo que é bonito falar errado, eu tô dizendo que para as pessoas que não tiveram educação formal, você não pode exigir que ela fale corretamente, porque ela não foi exposta a um ambiente onde ela pudesse aprender esse vocabulário formal e correto. Então, o que a Lana volta falando da escola? E ela fala pouquíssimas coisas. E entre as pouquíssimas coisas que ela fala, o que ela fala? Mindê, papai. Por que ela fala mindê? Porque a gente mora em Aracaju. Eu vou chegar pra essa criança e vou falar, para de ser burra, sua ignorante. Eu posso... A menina nem fala. Quando ela fala, eu vou dar bronca no jeito que ela tá falando, sendo que ela escuta as amiguinhas da idade dela falando exatamente assim. Não, então não existe jeito certo de se falar. Existe a maneira como as pessoas falam e elas reproduzem isso. Então, quando a Lana for prestar vestibular e for trabalhar num escritório e for fazer uma entrevista, até lá, não é que eu tenho que falar para ela, você tem que aprender a falar certo. Não, eu vou ter que te ensinar a linguagem formal.
eu ensinar a linguagem formal e a escola ensinar, o canal ensinar a linguagem formal, não implica que esteja errado falar mindê. Gramaticalmente está errado, mas se as pessoas falam, tá certo. Perfeito. Entende? A gente está falando de linguística aqui, né? A gente está falando de militância, de nada disso. Então, enquanto eu ver as pessoas falando de um determinado jeito, enquanto eu ficar irritado porque o cara fala pronto no lugar de ok, eu tô tentando lembrar de coisas que as pessoas falam que é diferente de São Paulo. Não existe errado se as pessoas estão falando e estão se entendendo. Aquilo pode não entrar na linguagem formal, mas eu também não posso obrigar uma pessoa a falar linguagem formal em todos os âmbitos da fala dela. Ou seja, por outro lado, olha como o jogo vira. Você não pode sentir nojo do cara que está usando a linguagem neutra do teu lado, mas numa entrevista de emprego, espera-se que seja utilizado que tipo de linguagem? A gramaticalmente adequada. Exato. Isso não tem como contestar. A linguagem formal. Então, se na linguagem formal você não vai falar o mindê que a sua avó nordestina fala com você e que você acha lindo, se na entrevista você não vai falar mindê uma oportunidade, você não vai chegar na berriga e falar mindê uma oportunidade que eu prometo não te decepcionar, você não vai falar isso na entrevista. Então você também não vai falar outre, a menos, quer dizer, não tem a menos. Meu Deus, que errado, tá dando risada. É que isso me lembrou muito o que aconteceu, acho que foi no mês de agosto. Depois do recesso eu voltei às aulas e na minha turma do primeiro colegial, que eu tinha muito contato, vieram me perguntar sobre pronome neutro. Uhum. E aí alguns alunos ficaram um pouco assustados com a resposta que eu dei, só que foi bom porque eu puxei muito a atenção deles. Uhum. Perguntaram, professor, o que você acha sobre pronome neutro? Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí é muito do que você falou, eu transmiti para eles na linguagem deles. Uhum. A gente primeiro tem que falar sobre respeito, antes da gente falar de pronome neutro. O que é preconceito? Eu perguntei para eles. Aí alguns dão respostas variadas e tal, mas eles chegam mais ou menos num consenso de que preconceito é aquilo que você faz sem conhecer direito algo ou alguém. Uhum. E ter uma opinião muito fixa sobre aquilo. Na cabeça dos jovens, acho esse conceito de preconceito muito, muito bom. Uhum. E aí eu falei, beleza. Aí quando vocês chegam em algum lugar e alguém briga com vocês, eventualmente, por vocês não estarem usando o pronome neutro, vocês se acham então preconceituosos com isso? Aí uma aluna só, que era militante da sala, falou que sim, que era um extremo preconceito você não estar usando uma linguagem neutra, uma vez que aquilo podia ofender a outra pessoa. Aí eu falei, pode ser, você tem até um ponto. Só que como que você podia saber se aquilo ofendia ou não? E desde quando um simples pronome, então, virou realmente motivo para uma ofensa? O convívio entre as pessoas parte de respeito e de entendimento mútuo. Se você não faz aquilo de má intenção, o seu tom de voz vai transmitir aquilo claramente. Uhum. É muito claro um tom de voz, seja o pronome que você estiver utilizando. Então, caso isso aconteça com vocês, e vocês se sintam mal por isso, vocês têm duas escolhas. Ou vocês tratam aquela pessoa em específico com pronome neutro, ou vocês deixam pra lá e seguem a vida. Porque não tem uma terceira opção. Uhum. E nenhuma está exatamente errada no que se trata de convívio. Se você não se sente bem convivendo com uma pessoa, tudo bem você deixar ela pra lá e conviver com outras. E aí a sala ficou meio que sem muita resposta depois disso, mas eu vi que eu plantei uma sementinha ali. E foi muito do que você acabou de falar aí também. O que eu falaria pra ela é que, por exemplo, eu trombo com a Churra, que é um amigo meu argentino. Eu encontro com ele. O que vai acontecer? Ele sabe que eu entendo espanhol. E eu sei que ele entende português. Então quando a gente se fala, o que acontece? Ele fala espanhol dele, eu falo meu português, a gente se entende. E quando parece que o outro não entendeu, a gente vai lá e fala um inglês ali pra fazer um meio de campo. O que é isso? É empatia. Tipo, eu não forço ele a falar português e ele não me força a falar espanhol. Certo. Naturalmente, quando
um paulista e um carioca se encontram, se eles quiserem fazer amizade ou inimizade, eles vão se provocar. se eles quiserem ser inimigos, eles vão se provocar, e se eles quiserem ser amigos, eles vão se provocar. Então eles vão começar com essa palhaçada de biscoito e bolacha. Vai ter, cara. Pro bem ou pro mal vai ter esse negócio de biscoito e bolacha. Mas, se eles não quiserem brigar por algum motivo, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um meio termo e vão ser respeitosos nisso. Então, eu vou falar bolacha, o cara vai falar biscoito e a gente vai se entender exatamente naquilo que a gente quer dizer. Quando você diz que eu desrespeito LGBTQ porque eu não uso pronome neutro, é como se um carioca chegasse pra mim e me dissesse que ele se sente desrespeitado em qualquer lugar do país de escutar eu falando bolacha. Sim. Então, é um desrespeito com LGBTQ porque existe a homofobia, ou é um desrespeito do LGBTQ com o idioma que eu aprendi e falei a vida inteira? Cabe a reflexão, né? Sim, então, e de novo, isso do pronome neutro, ele pode nascer naturalmente e todo mundo vai ter que aprender a conviver com isso, só que ele é uma distração do que realmente importa. Porque se os LGBTQ pegarem vamos colocar o que representa o poder na cabeça das pessoas. Se pegarem o Lula e falarem assim, Lula, sabe quantas pessoas foram assassinadas na rua por serem gays? Sabe quantas pessoas apanharam na rua por serem gays? Sabe quantas pessoas perderam uma vaga de emprego pro outro cis, hétero cis, por serem gays? É um número muito grande. E aí, se essas mesmas pessoas colocarem o dedo no nariz dele e falar assim, o que você tá fazendo a respeito disso? Ele não tem como dizer nada, porque eu não posso fazer nada. E na verdade, nada está sendo feito. De fato. Sim. Então, o que ele diz? Não, eu estou lutando por vocês, porque eu sei que vocês precisam de mim, vocês têm todo o meu apoio, inclusive a gente apoia a pessoa, e aí paga-se grupos que vão disseminar o trabalho que eles estão fazendo na defesa desses grupos. E através de que medidas? De defesa de pronome neutro. Ou seja, é um desvio de foco e de poder, é um desperdício de munição. Sim, é um desperdício literal de munição. Porque a gente deveria estar criando pontes entre as pessoas. A gente deveria estar falando, escuta, a gente é LGBT, mas a gente não vai te forçar a ser gay, por exemplo, né? É difícil. Isso, se eu precisasse resumir todo o recado que precisa ser dado para esse povo da Sagrada Família Brasileira, né, se tivesse uma mensagem, ninguém vai te obrigar a ser gay. Seu marido só vai ser gay e se trair com um homem se ele quiser. Não vai ser um movimento que vai fazer isso. Então, essas pontes deveriam estar sendo criadas. E ao invés de pontes serem criadas, a gente usa o dinheiro que deveria criar essas pontes para criar barreiras. Do tipo, se você não fala pronome neutro, você não merece nem falar comigo. Onde que a gente chega nisso? Assim. É muito excludente, portanto. Então, tanto militar pelo pronome neutro, quanto lutar contra. Lutar contra também é contraprodutivo. Porque eu não vejo problema nenhum em escutar as pessoas. Agora, sim, quando você vai fazer uma redação pro Enem, qual é o requisito da linguagem a ser utilizada? Não é a norma culta? Você pode abrir aspas e colocar a fala do personagem? Pode, você pode abrir aspas e colocar a fala do personagem. Mas fora das aspas da fala do personagem, é a norma culta que você tem que usar. Então, quando você coloca elo... é que eu não sei os pronomes quais são. Mas se você coloca... Eu também não. Se você coloca elo na sua redação, você usou a norma culta? Não. Então, quando você toma um errado e quando desconta um ponto da sua redação, é porque você não usou a norma culta, não é porque o avaliador da banca é homofóbico. Ou seja, a pessoa que está te defendendo, ela está te enganando, ela está fazendo você ter mais raiva do que você já tem todo o direito de ter dessa sociedade homofóbica. E normalmente, aliás, acho que todo texto, toda questão, assim, sempre vem lá muito bem claro. O texto será corrigido seguindo as normas cultas da gramática. Uhum. Sempre está escrito isso em algum local. Sim. Então, não tem muito por onde correr. Agora, eu acho muito interessante. Então, assim, eu também acho que tem um lado positivo nisso. Na existência
Assim, dessa criação. Não da briga por, mas eu acho que na mera criação. Sabe quem faz um papel lindo nesse sentido? É uma linguista chamada Jana Viscardi. Tudo bem que ela é esquerda pra caralho, mas todo mundo tem direito de ter o seu posicionamento. E ela começa o vídeo dela falando: bom dia, todos e todes. E depois ela não fica militando, ela não fica impondo, e ela não fica criando tempestade em cima disso. A não ser quando ela vai responder alguém que começa a demandar conteúdo nesse respeito. Então, o todos, ele já envolve todas, isso de acordo com a norma culta, e aí ela fala todos e todes, porque aí ela coloca do lado somente aqueles que exatamente estão se sentindo excluídos, já que as outras não se sentem, supostamente não se sentem excluídas pelo todos, ou então se colocam junto com eles. Só que olha só, você colocou agora um termo muito legal, que se sentem excluídos, né? Uhum. Eu posso abrir um parênteses aqui? Uhum. Um conhecido meu, inclusive ele estuda artes cênicas numa cidade lá de Mato Grosso. Ele não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino, então ele não é cis. Ele diz ser não binário. Só que aí, veja só o que aconteceu. Ele estava no mercado e um determinado dia ele se sentiu extremamente incomodado porque uma cliente, ele trabalhava no mercado nessa época, não sabia discernir se ele era homem ou mulher. Eu falo ele porque ele nasceu biologicamente com sexo masculino. E ele se sentiu extremamente ofendido por aquilo. E aí, uma outra situação, quando ele estava tentando procurar apartamento para morar, ele foi na imobiliária pessoalmente e ele percebeu que não estavam sabendo identificar se era homem ou mulher. E ele se sentiu desrespeitado por isso. O nome dele não importa, né? Aí eu falei, mas tá, você se sentiu ofendido e disse que foi preconceituoso da parte da pessoa, isso, né? Só que você acha que é preconceito a gente não conseguir interpretar o que a gente olha, sendo que muitas das vezes você mesmo me falou que você não consegue encontrar bem até hoje com qual você se identifica? Percebe então que as pessoas às vezes elas querem se colocar numa situação problematizada para se vitimizarem. E aí elas espelham então esse problema que elas têm dentro delas na forma de preconceito no outro. E aí não era. Inclusive ele me chamou de preconceituoso quando eu falei isso a princípio. Só que tinha mais pessoas por perto e era unânime que ele estava muito errado nessa visão. E aí ficou tudo bem depois. Só que, poxa, então agora é preconceito. Eu não consegui discernir algo que eu olho sem que tenha uma placa na testa da pessoa. A gente tem que ter etiqueta então agora na testa. Né? E não cabe. Então realmente essa sensação da pessoa se sentir excluída, às vezes não parte de alguém fora dela, parte dela mesma, né? E isso eu chamo, assim, dentro do meu mundo, né? Base técnica nenhuma fala sobre isso. Eu chamo isso do olhar inferior. Esse olhar inferior é o... Cara, eu presenciei isso tanto no Japão, cara, mas tanto. Por quê? Porque Seishonoye, tudo bem que a Seishonoye não foi a primeira a falar sobre isso, mas aqui como é o mantra mor da seita da ideologia deles, o mundo é aquilo que você enxerga nele. Certo. O mundo é aquilo que você vê. Então, basicamente, é o copo cheio, meio vazio. E a partir do momento que você forma uma opinião sobre a realidade e você sofre com essa opinião, você vai querer validá-la com tudo que você vê à sua volta. E aí eu descobri que eu não posso mais, eu fui corrigido por um seguidor aqui. Nossa. Ele falou, cara, você não pode ficar falando do Fusca Azul, porque não tem Fusca Azul, mas... Eu falei, puta merda, eu tô muito velho, é verdade, cara. Quando foi a última vez que eu saí na rua e vi um Fusca Azul? Realmente não tem. Na sua defesa, eu vi semana passada, voltando da praia. Tipo, nos seus últimos 20 anos de vida, né? E tomei um pedala por isso. A pessoa foi mais rápida que eu e falou Fusca Azul e me bateu. Fusca Azul nos anos 80 era tapa na orelha, cara, era muito gostoso. Aí eu falei, filha da puta. Aí agora, sei lá, tem que ser o Maré Prata, alguma coisa assim. Algo assim.
O que é isso? Quando você falou que os gays eram muito mais do que 5%, eu falei, não, mas isso aí é uma areia prata, né? Porque você tem um olhar que identifica com mais facilidade porque você tá buscando, mesmo que inconscientemente. E a gente começa a enxergar na rua o carro que a gente quer comprar em todos os lugares. E a gente fala, tá vendo? Todo mundo tem. Você já viu o dono de iPhone falando assim, pô, mas todo mundo tem iPhone. É engraçado, porque o cara que se dá o trabalho de comprar um iPhone, o iPhone dele tem um valor simbólico tão grande que ele quer ver se as outras pessoas também têm esse valor simbólico. Então ele sabe as pessoas que têm iPhone, por quê? Porque isso é uma coisa que é relevante para ele. Eu uso um Xiaomi que eu não sei qual que é o modelo dele, porque eu já esqueci. Então, eu não sei, de todas as pessoas que eu conheço e vejo usando o celular, qual é o telefone delas. Por quê? Porque eu não estou reparando nisso. Só que a gente busca o Maré Prata para validar aquilo em que a gente acredita. Então, quando o brasileiro está se sentindo excluído da sociedade japonesa porque a sociedade japonesa é uma sociedade excludente por natureza e ele está certo em se sentir excluído, o que ele começa a falar? O cara me trata desse jeito só porque eu sou brasileiro. E quando ele tem esse olhar inferior e ele começa a pensar desse jeito, não tem como provar que não. Porque é a perspectiva dele. E como que você vai anular a perspectiva de uma pessoa? Não, simplesmente não se anula do dia pra noite. Não é algo a se brigar por. E olha que interessante, eu sou, por exemplo, eu converso bastante aqui quando a gente marca a hora de conversar, mas na rua eu sou uma pessoa extremamente pouco interessada em sair conversando com pessoas. Quando eu converso, quando eu preciso conversar, eu sou cordial, eu faço amizade e tudo mais. Mas andando na praça, eu não tô olhando para as pessoas para cumprimentá-las, sabe? Eu compartilho disso, sou igual. Eu não fico fazendo contato visual e falando oi, bom dia. Quando acontece o contato visual, bom dia sai. Se eu tô andando na rua e eu faço contato visual com uma pessoa, naturalmente eu já falo bom dia para ela, mas não é uma coisa que eu fico buscando. Ou seja, ao longo da vida eu consegui um monte de gente que pensou, meu, esse cara não fala comigo, não me dá nem bom dia porque eu sou negro. Nossa. E olha que engraçado, porque existe racismo no Brasil? É claro que existe. O Japão é uma sociedade excludente? É claro que é. Mas quando você tem o olhar inferior, quando você está contaminado por ele, você enxerga o problema muito pior do que ele é de fato. Por quê? Porque você tem certeza que é racismo, aquilo que não necessariamente é. E aí você perde força para brigar pelas coisas que são racismo de verdade. Perfeito. Nossa, que colocação foda. O olhar inferior te manipulando a refletir um preconceito que não existe. Tá? Às vezes. Então, eu vou te contar. Sim, às vezes. Que fique isso claro. Então, uma vez eu tô num elevador e eu tô vivendo no meu mundo. Porque, assim, quando eu não tô conversando com alguém, eu tô conversando com os meus pensamentos, né? Sim. E aí eu tô no terceiro andar de um elevador, num condomínio lá, e o cara fala, que beleza, né? A senhora tem o seu apartamento aqui quitado, a senhora mora aqui há 15 anos, mas as pessoas entram e você não é digna de um bom dia deles, né? Isso aconteceu, é caso real isso. Eu falei, eita porra. E aí eu olhei pra senhora e entendi o quanto ela estava desconfortável e o quanto a filha dela estava desconfortável. Eu falei, desculpa, bom dia, eu estava distraído. E aí o cara, como ele já tinha uma tese, ele queria tudo para validar a tese dele. Certo. E ele queria discutir, e eu falei, cara, eu entendo que a nossa sociedade é extremamente racista e que as pessoas, elas são diminuídas pelo olhar dos outros, mas no meu caso, hoje, agora, eu juro pra você, eu entrei olhando pro celular e eu tava no meu mundo e sim, eu deveria ter dito bom dia, me desculpa. Você tá vendo que dá pra gente pegar uma pessoa que tá com o olhar inferior e que tá tiltada por questões da vida dela, que com certeza não é fácil, e dá pra você não piorar mais ainda o problema, desviando e não revidando. Mas eu acho que esse comportamento que eu tive, ele não é a média, e talvez não fosse o meu comportamento se eu tivesse num dia ruim também. Se eu tivesse num dia ruim, eu tinha mandado o cara tomar no cu. Se eu tivesse acabado de jogar HOTS, eu tinha batido no cara.
Então, assim, eu tenho meus momentos de maturidade, você não pode esperar isso sempre de mim. Até porque somos seres humanos, né? Não Mas, adianta. mas no momento de cabeça fria, dá pra você falar, olha, a gente tem muita gente tiltada, muita gente que tá sofrendo muito, que tá com esse olhar inferior e que tá vendo preconceito em tudo e todo mundo. E a gente tem que ter paciência com elas, porque elas não precisam que você vá lá e prove que ela tá errada. Sim. Essa pessoa tá precisando de um abraço. Né? Essa pessoa tá precisando que você fala, cara, é que eu não moro aqui, mas se eu morasse, a gente ia tomar um café e se conhecer, porque a gente é vizinho, pô. Então, dá pra gente ter como regra assim, eliminar o ruído e tentar a pacificação na sociedade, né? Ver por que o outro tá tendo a reação que ele tá tendo, e tentar, caso a caso, ir ganhando as pessoas para o nosso lado e mostrando que a gente não tá numa guerra. Não tô dizendo que isso seja fácil, eu tô colocando isso como ideal. Né? Muito, muito parecido com o que eu já te contei que eu faço com pessoas que fazem comentários preconceituosos perto de mim. Uhum. Eu nunca brigo com elas, mas eu tenho a sorte de normalmente serem amigos meus de trabalho, aí eu trago eles pra mim com uma proposta de reflexão. Não adianta você brigar com algo que não tá dentro de você, que tá dentro do outro. Você só propõe a reflexão e nada mais. E torce para que dê algum efeito. Torce para que tenha fruto. Sim. Sim, apenas isso. Claro que isso depende de você ter uma dialética necessária e convincente. E que a pessoa queira te escutar. Senão não adianta. É impossível ensinar alguém que não quer aprender ou trazer para você uma pessoa que só quer brigar. Tipo, trazer pro seu lado uma pessoa que quer o conflito, você não vai conseguir de fato. Não consegue. Só por curiosidade, você falou de quando você sai, você não tá procurando a todo momento estar tendo contato visual, conversando com as pessoas. Eu sei que eu desenvolvi isso principalmente pelo meu colegial e, vamos dizer assim, da quinta série até o colegial. Eu já contei que eu era bastante excluído lá e tal, sofria um certo preconceito, eu era muito pobre numa escola particular. E eu, refletindo sobre isso, eu vi que instintivamente eu passei a me defender das pessoas como? Mostrando indiferença para elas quando eu tô sozinho. Então eu me pego em várias situações que eu tô andando na minha, mas de canto de olho eu tô observando as pessoas assim, puramente por observar. Aí se alguém eu vejo que vai olhar de volta, eu desvio o olhar instantaneamente. Só que às vezes não dá tempo e eu vejo que as pessoas percebem. Eu fico extremamente desconfortável com isso. Aí eu tenho que voltar a olhar pra pessoa pra ir dar um oi. Você não faz isso, né? Esse tipo de coisa. Isso é mais comum do que pode parecer. E uma prova de que isso é extremamente comum é o sucesso da Wandinha. Daquela série do Netflix. Então, por que todo mundo fala, nossa, literalmente eu? Porque todo adolescente fala assim, eu não pertenço a lugar nenhum e eu não preciso de ninguém, então eu vou ficar aqui na minha. Eu tô generalizando todo, é um exagero muito grande. Mas é muita gente que se sente excluído e a defesa natural disso é ser independente e, portanto, fechado, né? E aí acontece muito das pessoas fecharem. Agora, esse olhar inferior, ele faz com que quantas pessoas falem, não fala comigo só porque eu sou gorda, não fala comigo só porque eu... E já me falaram isso, exatamente isso. É horrível. E outras coisas, e outras várias coisas. Sim, é horrível. Ufa. Então... Principalmente na época que eu tava solteiro e nossa, era horrível. O que eu tomava de metido, se acha, não fala comigo porque eu não sou, sei lá, padrão igual você. Eu falava, meu Deus do céu, gente, pelo amor. Mas você tá vendo que o olhar inferior, ele se machuca pela expectativa que ele tem do olhar do outro? Sim. É pela leitura que ele tem do olhar do outro, né? Então, mal sabem as pessoas que não é por isso, é porque eu sou inseguro comigo e eu fico me desviando das pessoas. O problema não tá em você, tá em mim. Sim. Cara, sim, totalmente, poxa. Totalmente. É engraçado porque aquilo que a gente vai vendo
como maldade, às vezes é só fraqueza, é só insegurança. Eu percebi ao longo quando eu era moleque, eu falava, cara, toda menina bonita é extremamente metida, essas vagabundas. As meninas passam e não olham. E aí, na época que eu comecei a fazer aquelas coisas a não fazer aquelas coisas, porque eu jamais faria isso com isso aqui. Lembra dessa conversa, né? Lembro. Quando eu comecei a ver o que as meninas bonitas abafavam com as outras pessoas e a vida que elas levavam, era sempre, passei e dei bom dia pro menino, ele mandou um buquê de flores na porta da minha casa. Vote, né? Então o que significa isso? Dei bom dia pro menino, ele mandou um buquê de flores na porta da minha casa. A menina bonita, quando ela é simpática, ela desperta paixões nos homens, que vão tê-las como troféus e que vão atrás delas a todo custo. Então, se ela não é extremamente clara na mensagem que ela passa, que ela não tá afim, que ela não tá aberta, ela gera expectativas e depois ela vai ser julgada e condenada por isso. Sim. Então, das duas, chegando ao ponto, então, que a gente não pode ser nem educado, às vezes. Exato, porque se você é educado, gentil, você gera expectativas e aí a culpa é sua que você não corresponde. E se você fecha a cara, você é metido. Das duas, qual que é melhor? É melhor ser metido. É melhor ser metido. O resultado vai ser o mesmo e você se abstrai de ter que ter explicações enormes. Então, aquela primeira impressão que eu tive quando era pré-adolescente de que toda menina bonita é chata, não é porque elas se esforçavam para ser desse jeito por conta de soberba. É porque elas têm problemas que a gente que é feio não sabe o que é. Sim. A gente, eu tô falando de mim. Tô incluindo você nisso, não. Não, eu me incluo aí, sim. Não, se tem alguém que não tem autoestima legal, sou eu. E total. Total. E isso eu fui ver depois, a coisa se transformando com o valor simbólico que tem o japonês no Brasil. E aí eu descobri que fora da comunidade japonesa, onde era a coisa mais comum do mundo ser japonês, e eu não era porque minha madrasta era baiana, e eu não tinha pertencimento ali, aí eu percebi que no outro lado da cidade, japonês era o sonho de consumo das pessoas que queriam provar que tinham nascido no país errado. Uma coisa muito comum no Brasil. Então, assim, nossa, adoro a cultura do seu país, eu não conheço a cultura do meu país, adoro o idioma de vocês, não aprendi ainda, com 14 anos, não sabia nada de japonês. Eu adoro a música, também não conheço, não tinha contato nenhum. E aí eu vi, se a pessoa, ela disse que se apaixonou por mim ao ponto de mandar carta na minha casa, e toda vez que essa pessoa ela precisa justificar a paixão, é porque a cultura japonesa é isso, a música japonesa é aquilo, porque a educação oriental isso, a educação oriental é aquilo, e eu nunca falei com a pessoa, porque realmente eu nunca tinha falado com ela até então que valor eu tenho como indivíduo se eu não me sinto japonês como ela diz que eu sou? O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou dar gelo nessa pessoa, porque assim, se você me conhecer, isso tudo morre. Ou então não, né? Ou então você me conhece pra ver que eu não sou nada disso e se frustra. Só que com 13, 14 anos, 15 anos, eu não tinha essa maturidade de me comportar desse jeito. Não tem como. E é muito difícil a gente cobrar uma menina adolescente que tá sofrendo o ônus e o bônus da beleza. Tudo bem que a vida dela é muito facilitada porque ela é bonita, mas em outros aspectos é muito dificultada também. Sim. E a gente não pode cobrar de uma pessoa muito nova a maturidade dela conseguir lidar com isso. Só que o olhar inferior faz com que a gente veja essa pessoa como uma agressora, porque ela faz sofrer e não liga pra isso. Ela faz sofrer e pouco se importa, só que a pessoa não tá sentindo o seu sofrimento, porque quem tá causando ele é você mesmo que tá sentindo com esse olhar. Sim, perfeito. E no final se trata do quê? Se trata da gente tentar, igual você colocou logo no começo da conversa, né? A gente tentar entender um pouquinho do mundo do outro antes que a gente simplesmente comece a tacar as pedras. E tudo ficaria bem assim. Tem daqueles pontos que que você tinha colocado lá, de todos lá, o que eu ainda tenho mais curiosidade que a gente fale porque eu tenho dúvida mesmo, é sobre de onde a gente pode buscar informações legais nesse mundo tão digital de hoje. E tão
Não bipolar, mas ou certo ou errado, ou esquerda ou direita, por assim dizer. Peraí que a gente fez uma mudança completa de... É claro que a conversa até agora tava super leve, gostosa, e a gente vai entrar num ponto um pouco pesado. Exato. E, né? Mas você acha que é hora de entrar nesse assunto Sim, agora? sim. Conversa livre aqui, cara. O legal dessa conversa é que ela não tenha regras. Vamos lá. Por que é a minha dúvida? Desculpa te interromper, pode falar. Não, pode concluir. É que a minha dúvida realmente é daquilo que eu te falei, e até citei um exemplo lá, de um médico. Médico do esporte, super famoso, e que ainda assim defendia cegamente um dos dois lados da moeda lá, da esquerda e da direita, sendo que claramente o lado que ele defendia tinha sido o lado que tinha sido totalmente negligente e contra a saúde. Eu penso, o que um médico tão famoso, conceituado, já tem tudo, o que ele está ganhando com aquilo ainda? E alguém que se diz tão extremamente inteligente, o que eu tenho alguma dúvida ali. Aliás, se bem que a inteligência e o caráter não andam necessariamente juntos. Não anda junto. Então, dá para acreditar então que é só mau caratismo? Porque não dá para pensar que ele está ganhando algo com aquilo. Não faz sentido. É que essas pessoas, elas contratam Steve Bannons, né? E quando eu falo Steve Bannons, essas pessoas, quando elas têm um determinado tamanho a ponto de poder pagar por isso, elas pagam. E aí, esses profissionais, eles vão dizer exatamente aquilo que dá engajamento e o que não dá. E você acha que eles precisam disso? Não precisa. Tipo, eu não preciso, então eu vou ficar com 100 views por vídeo pro resto da vida e pra mim tá ótimo. Então, e daí que vem, então, por que, de novo? Se eles não precisam disso, é por quê? Sei lá, aquilo faz bem pra eles, então? É porque o poder, ele é inebriante e ele não tem fim. Então, as pessoas, elas tomam o caminho que elas tomam, opinião de Fausto, pelo mesmo motivo que o ser humano é naturalmente corrompido pelo The One Ring lá, o anel. Porque quando você vislumbra o poder, você quer cada vez mais porque aquilo vicia. Então, quando você entra numa rota ao ponto de poder pagar uma fortuna para mais engajamento, sendo que você já pagava os seus boletos, mas aí você paga alguém para estudar a rede e te dar as ferramentas para você exponenciar muito aquilo que você já tinha, sendo que então você já tinha conseguido muito, mas você vai poder ter 30 vezes mais que aquilo, é humano que você seja seduzido pelo poder. Entendo, faz sentido, concordo. Mas parece que ainda tá faltando algo. Só que ao mesmo tempo não. É que esse poder, ele, por exemplo, lembra quando você passou a sua EBS Pen? Você falou assim, pra mim chega? Não. Eu pensei, esse é o começo. Mas porra, você tem uma EBS Pen, cara, por que você quer mais? É porque naquela situação eu já conhecia até onde o jogo ia, né? É porque você é humano. E justamente por você ser humano, o BDO não tem fim. E quando ele tiver, ele vai lançar um novo item com 2 de PA acima. Sim. Por quê? Porque ele é um jogo feito para engajar humanos. E o humano, quando ele encontra um jogo desafiador que faz com que ele conquiste território e aumente o poder, ele é seduzido por ele. E a única maneira de você seduzir, se não se deixar seduzir, é você não jogar o jogo. Certo. Então, eu não tô jogando o jogo do YouTube, porque se eu estivesse jogando, você não tava aqui. Porque eu ia estar trazendo outro tipo de pessoa, e outro tipo de conteúdo, ia estar falando outro tipo de coisa. E muito provavelmente eu teria ido pro TikTok. Ah, sim. Contratando uma modelo, claro, eu não ia aparecer lá. Porque você tá vendo que você tem que ver qual que é o objetivo das pessoas e o poder, ele é inebriante e o poder, ele tá no engajamento, então você vai falar aquilo que vai engajar mais? Então, eu não sei de que médico você tá e nutricionista e marido apaixonado você tá falando, não sei. Ai, cara. Mas vamos lá, se você tem você que vai bastante em academia, por quanto tempo geralmente as pessoas contratam um personal trainer?
Tem 3 níveis de pessoa, né, que contratam um personal trainer. Tem as que contratam por uma média de 1 a 3 meses, que são as que normalmente desistem da academia at all. Tem as que nunca contratam, tipo eu, nunca contratei, por motivos de dinheiro talvez, a princípio, depois eu aprendi a treinar, vi que não precisava. E tem as que precisam do personal trainer para sempre, porque precisam daquele estímulo de alguém para treinar, e gostam de treinar e se sentem melhor tendo alguém do lado. Essas pessoas são o menor grupo. É o menor. Mas esse do personal trainer, que é o único que contrata o personal trainer de fato, você acha que se o personal trainer falasse, cara, eu vou ter que passar um tempo fora do país, mas eu vou te vender meus vídeos, eu vou te dar uma senha para um site, você entra lá e vai ter os vídeos que eu vou fazer aqui para você dos treinos e das coisas que você tem que fazer, das coisas que você tem que comer. Esse cara que contrata para sempre, você acha que ele contrataria os vídeos? Com certeza não. Não. Por quê? O que ele quer? Companhia e estímulo ali, do lado dele. Isso. E ele quer um contato humano. Então, no começo, eu achava que isso seria impossível. E cá estou eu com alunos que me contratam há 8 anos. Eu tenho um aluno que... Eu tenho um aluno de 9 anos e meio, eu tenho uma aluna de 8 anos, e eu tenho a nítida impressão de que a Gabriela ela vai ficar comigo para sempre, por exemplo. E no começo eu achava isso um absurdo. Eu falava, porra, mas ela já sabe inglês. E aí eu me liguei, não é inglês. Assim como o personal trainer, ele não quer a diquinha da abdominal, porque aquele conceito teórico ele já sabe. Ele Sim. quer a companhia, mas esse tipo de companhia só serve se for a pessoa. Você não consegue fazer o vídeo e deixar lá pra pessoa ver, porque não é isso que ela quer. Sim, exatamente. Então, eu não sei de que nutricionista você está falando, mas esse cara, ele não tem tempo de ser personal. Já sabemos que ele não tem tempo de ser personal. Então ele vai fazer um produto para um outro grupo de pessoas, que é aquele que você falou, que é o cara que fica uns 3 meses. Por quê? Porque em 3 meses ele faz todas as perguntas dele. Ele entende todo o treino. Ele entende tudo o que ele precisa saber. Ele descobre tudo que ele estava fazendo errado. Ele faz um monte de anotações e ele pega todas as dietas. Chega no 4º mês, o que ele fala pro nutricionista dele? Tchau. Tô passando por uns problemas aí, que minha tia precisou de uma cirurgia, e aí cara, puta, é foda, eu não queria, mas eu vou ter que dar um tempo. Sim. E ele, ao longo da carreira dele, ele foi vendo, tipo, 98% das pessoas tendo uma tia ficando doente, ou algum problema pontual, que logo eu volto. E esse é um outro padrão. Então, o canal do YouTube, que você paga pra se inscrever e ficar um tempo, ele é esse perfil, é o cara que vai entrar e vai falar, puta que pariu, tipo eu na Suno. Quando eu entrei na Suno, eu falei, meu Deus do céu, tem 15 anos retroativo aqui para estudar as análises dos caras. E o que eu fiz? Eu fiquei o mês inteiro lendo aquele negócio. Aí 1 mês depois, o que tinha acontecido? Acabou. E aí, assim, só que a diferença da Suno é que toda semana ela tem a oportunidade de fazer uma análise nova de coisas que não tinham acontecido antes, que eu não sabia e que pra mim tem valor. Então eu tô interessado em saber o que os caras pensam sobre Americanas. Eu tô interessado em saber o que os caras pensam sobre a última besteira que o Lula falou lá, sobre o Banco Central. Então, eles têm novidades. Agora, o personal trainer, ele tem novidades toda semana que ele precisa analisar e passar o conhecimento? Com certeza não. Tem uma abdominal nova que lançaram no mercado que você precisa explicar pro cara que vai malhar, que se ele não entender aquilo, talvez ele perca grana ou massa muscular? Não tem. Então, o que você faz? Se você vai fazer um canal de saúde, de nutricionismo, de hábitos saudáveis e de vídeos motivacionais, você vai vender o acesso pro cara do canal. E aquele histórico que ele vai ter acesso, ele vai matar a curiosidade do cara e vai diminuir o valor daquilo que você posta todos os dias. Ou seja, certo. Nesse modelo, e parece que eu tô falando desse nutricionista, mas eu tô falando de literalmente todo mundo. Sim. Inclusive a Priori, inclusive o drag que eu adoro, ela, como que é o nome? Rita Von Hunt. Isso. Cara, é incrível o trabalho, aquele trabalho. Agora, quando eles criam uma área de membros que só acessa quem é membro, a pessoa que chega ao ponto de contratar aquilo, ela tá tão curiosa que ela vai querer consumir aquilo avidamente e vai se esgotar. E quando esse conteúdo se esgota, ele deprecia o conteúdo novo. Porque, geralmente, a pessoa vai falar assim, eu já sei o que ela pensaria sobre isso.
E aí, como a gente tem essa sede insaciável por poder e por conhecimento também, depois que você consome esse conteúdo, você quer ir pro outro. Você quer conhecer uma outra pessoa que fala sobre um outro assunto. Então você cancela aquele canal do nutricionista e você vai para um outro que fala sobre psicopedagogia ou neuropedagogia ou neuroplasticidade. Alguma coisa que te impressione. Mas você fala para o outro, eu volto daqui a pouco, só que você não volta mais. Então, quando um cara desse viraliza, ele faz um canal e ele vende muita assinatura, mas essa assinatura ela tende a não se renovar e o público se expande muito, só que quando ele retrai de vez. E aí aquela receita que você tinha, você vê minguar. E aí o que você precisa fazer? Você, com a grana que você ganhou, contrata um cara que vai te ensinar como que você retém pessoas ou como que você consegue mais pessoas para substituir as que você perdeu. Bom, você tá me dizendo então que não estamos falando nutricionista e marido apaixonado e médico, mas vamos supor então que essa pessoa fictícia já tinha uma base bem consolidada de fãs, aparentemente, a que tudo indica sempre teve, sempre não, adquiriu uma base consolidada de fãs, pessoal entusiasta de treino e tal. Ele percebeu então que esse público estava minguando e ele precisou dar um tiro. Já que esse público está minguando e as pessoas que foram membros uma vez, elas não vão voltar a ser, o que você precisa fazer? Você precisa de novos membros. E como é que você consegue novos membros? Alcançando pessoas que a sua bolha não alcançava antes. Certo. Então, antes, o conteúdo dele podia ter mérito, né? Do tipo, eu tenho meu personagem aqui que é extremamente apaixonado por uma mulher que não me dá a mínima, e isso funciona como engajador. Isso atrai as pessoas, mas o meu conteúdo é tão legal que a pessoa assina. Só que como que eu faço? Se todo mundo que podia me conhecer pelos meios do personagem apaixonado e não correspondido, se todo mundo que tinha pra me conhecer já me conheceu, como que eu alcanço outras pessoas? Eu tenho que fazer um escândalo. Porque quando eu fizer um escândalo, as pessoas vão falar, quem que é esse coisa? Quem que é esse coisa? Quem que é esse cara? Eu quero saber quem que é esse cara. Ele é nutricionista. Nossa, ele tem um canal. Nossa, ele tem um conteúdo muito bom. Putz, eu já assinei. Eu melhorei muito meu treino, melhorei muito minha saúde. Eu aprendi muito com esse cara. Que a Capitu traiu ou não traiu? Não sei, mas você está levando isso para um outro patamar e vai alcançar pessoas, dentre as quais um pequeno percentual vai decidir assinar. E aí você renova e dá fôlego e exponencia o trabalho. Então ele tinha das duas uma, ou ele jogava no lixo todo o esforço orgânico que ele fez, ou ele paga para escalonar isso para um outro nível. Só que se ele já era um personagem antes, ele tem que apodrecer mais ainda o personagem dele, porque é o podre que vende. Só que concordo com você muito, o podre que vende, no entanto, não no ramo que ele tá, eu acho. O podre no ramo que ele tá pode gerar, tipo, visibilidade inicialmente, só que as pessoas que não estão interessadas em treinamento, dieta e estilo de vida vão literalmente cagar para aquilo depois de um mês no máximo. E vão ficar com uma imagem negativa. Sim, mas ainda então acho que ele deu um tiro no pé. Provavelmente. Mas ainda assim é explicável pelo ponto de vista mercadológico. Cara, e não é, mano, porque aí talvez porque é difícil pensar pela cabeça do outro às vezes. Vamos lá, tem coisas que pra mim são, e pra você também, são muito óbvias. Se alguém que estudou história fosse questionado sobre, você apoiaria, é um exemplo besta, mas muito válido, do Hitler? Com certeza não. Aí se você for perguntado ainda, aí você vai falar, é óbvio que não, por causa disso, daquilo. Da mesma forma que pra mim sempre foi muito óbvio que qualquer pessoa que apoiasse aquele governo em questão iria ter visualização a princípio e depois ia pagar a penalidade por aquilo, pelos motivos óbvios. Então acho que é uma pessoa que tem um mínimo de discernimento deveria conseguir ver isso claramente e tentar apostar por outro lado. Mas aqui são grupos diferentes. Você me falou, as pessoas que realmente se interessam em treino e realmente querem saúde e realmente querem conteúdo relacionado, então essas pessoas já conheciam o cara e elas já tinham comprado ou não. E se elas não compraram até agora, elas não comprariam mais. E não é esse público que ele está almejando. Ele está almejando um outro público, que é o público do Nando Moura. O Nando Moura, ele é um bom ser humano? Não sabemos, porque a gente não sabe quem ele é.
Porque ele é inteligente, senão ele não teria o sucesso que ele tem. Mas fora do personagem, não é possível que ele seja um escroto daquele jeito. Porque se ele fosse um escroto de verdade, ele já teria se arruinado. Então ele tá sempre no limite e ele tá sempre salvando a carreira dele. Porque é tudo milimetricamente calculado. Então ele não chega ao ponto de ser cancelado pessoalmente. Aí os japoneses falam, burro de verdade não consegue nada. Se o Nando Moura fosse escroto de verdade, ele não conseguiria nada. Mas ele consegue um personagem escroto extremamente vendável. E olha a visualização de todos os vídeos que o cara faz. É igual Big Brother, o cara assiste pra poder xingar, mas ele assiste, xinga e se sente bem. E vende. Claro que é muito mais fácil quando você já tá em um determinado status. Sim. Então, a gente tá dizendo então que o cara mudou de público e o público que ele quer não é o que estava contratando o serviço dele até pouco tempo atrás. Ele vai virar numa outra fatia que também é muito grande. É que assim... Mas que ele não consegue sustentar pela pessoa birrenta que é. Ele não consegue lidar com crítica, ele não consegue lidar com nada disso. Mas isso tá dando engajamento, né? Do tipo, ele tá caindo no ridículo, mas ele tá conseguindo um engajamento enorme e isso tá se revertendo em números de alguma forma que a gente tá vendo. Até quando não sabemos, né? Não, mas a princípio, ele ainda tá no eco do que ele fez, né? Mas como se joga uma pedra no rio e faça aquelas ondas. Mas aí abre espaço pra terceira temporada, porque espaço de terceira temporada é a redenção. A redenção eu refleti sobre o que eu fiz e hoje eu sou uma pessoa diferente. Vamos conversar sobre as merdas que eu fiz? Olha como eu fui otário. E aí ele vende pra terceira temporada. Ele vai atingir um outro público, que é os ex-drogados, o pessoal... Ele vai encontrar em cada fase dele acesso a pessoas que ele não tinha na fase anterior que ele estava. É desse jeito que funciona a internet hoje, infelizmente. Certo. Então, interessante, né? Então, quando você olha para o Felipe Neto, ao longo da trajetória dele, ele é um cara que não tem consistência nenhuma, porque ele vive se transformando. As transformações que ele tem, elas são tão gritantes, elas são tão berrantes uma entre a outra, que você sabe que elas não podem ser naturais, mas elas são perfeitamente explicáveis pelos mesmos motivos, pelas mesmas métricas de engajamento. Então, Felipe Neto é outro gênio, ou contratante de gênios, que sabe exatamente como se posicionar em cada fase nova na qual ele se coloca. Certo. E aí, se o canal é famoso, é porque ele venceu nessa guerra de imagem. Porque se o canal for bom, ele não ficou famoso, porque ele não se vendeu esse jogo. Eu sei que é uma resposta muito triste pra te dar, mas você tá vendo como eu respondo o que você me perguntou? Não, sim. Como que eu me informo? Você não vai se informar num canal que diz que tem uma coisa urgente pra te contar todo dia. Porque não existem coisas urgentes pra serem contadas todo dia. Sim. Tipo Plantão Brasil. Exato. Como eu odeio aquele canal. Mas assim, vamos subir um pouco o nível. Vamos subir muito o nível. Vamos chegar na Priori e na Rita. Você pode dizer pra mim que elas não chegam todo dia com uma bomba que você precisa saber porque é muito sério o que tá acontecendo? A Rita sim, porque ela não solta vídeo diário. Agora a Prioli ela mais lê o que aconteceu na semana, literalmente. Mas é essa coisa de se você não sabe, você tá mal informado. E se você tá mal informado, é perigoso. E aí gera num monte de gente essa ansiedade que se você não souber essa treta, você é uma vítima fácil pro lobo mau que tá lá fora. E isso é um fator de geração de ansiedade, de perda de qualidade de vida sem tamanho, cara. Porque sim. O que eu mais vejo você viu o que o Lula falou, você viu o que o Bolsonaro falou, é um absurdo, a gente tem que ver isso daí. Mas e se você não vê? Não, mas não pode, porque a gente tem que ver. Mas e o que você viu a semana passada? No que deu? Não, em nada, porque aí teve o que aconteceu na segunda. E o que aconteceu na segunda? No que deu? Eu não vi, porque na terça saiu outra bomba. E a bomba de terça, como que resolveu? Eu não fiquei sabendo, os caras devem estar vendo aí. Mas você viu o que aconteceu na quinta? Então, todo dia tem um absurdo novo e nenhum vai ser resolvido. Assim. Só que, eu sei que existe sempre um esquema muito maior, né? Aquele esquema das elites que a gente não vê, uma elite que a gente não conhece nem a cara deles, que bancam tudo isso. Só que aí eu tenho a sensação de que
esses canais, a estilo Prioli, Rita, o meme do Marco Antônio Villa, que me faz rir muito, o portal de José, boa, que ele é advogado e eu gosto muito do jeito que ele trata. Esses canais, eu acho que eles conseguem trazer uma coisa que eu acho necessária em um mundo que acredita em terra plana, que é ao tempo todo falar que o ídolo não existe, o mito não existe. Então, por mais que não atinja a bolha do mito, atinge bem fortemente. Liberta muita gente. Liberta. Então, aquele pessoal indeciso. Esse papel existe, eu acho muito fundamental desses canais. Sim. O papel. Inclusive, se não precisasse desses canais, se a gente tivesse o discernimento para que não existissem essas bolhas de desinformação, figuras, a exemplo, meme, tipo Dilma, Lula, Bolsonaro não existiriam. Não existiriam. Essa elite, ela teria que se reinventar e propor figuras que conseguissem suprir a demanda das pessoas, né? Então, as pessoas do absurdo, elas estão aí porque existe demanda pelo absurdo. Sim. Né? Então, o conhecimento, ele geraria um outro tipo de demanda e os candidatos seriam diferentes. Porque não adianta canais, por exemplo, aquelas conversas que você tem com o Lucas que são sensacionais, não gera o resultado que o povo quer. São mais conversas filosóficas e sociológicas sobre a vida. Então, né? Esse tipo de conteúdo, como a Rita, ele é essencial, ele é muito bom, só que ainda assim não deve ser o seu modelo de busca de informação. Assim. E aí, assim, essa busca de informação é mais a compreensão do cenário macro e aprofundada de causas pequenas. Então, assim, se a priori ela deixasse de falar, e o José Doria, por exemplo, que é muito pior que a priori, se eles focassem, ao invés de 3 escândalos por dia, se eles focassem em um ponto e ficassem falando desse ponto todo dia, você acha que eles não iam trazer resultado para a sociedade? Ia, porque, assim, se você fica falando, gente, a gente tem que fazer isso todo dia, chega uma hora que as pessoas falam, vamos fazer essa porra logo. Ou seja, só do fato deles estarem jogando o jogo da banalização do absurdo já é contraprodutivo para a sociedade, mesmo que eles acordem muita gente, porque essas pessoas seriam acordadas de qualquer jeito. Mas o fato deles jogarem o jogo da banalização do absurdo, que é, olha, tem uma bomba hoje para te contar, então esquece a de ontem porque tem uma coisa muito mais importante para você ver hoje. O fato de você jogar isso na vida das pessoas já coloca ela na mesmíssima inércia do cara que vê o programa do Datena. Que é, olha o que o bandido fez, olha o que o safado sem vergonha fez, tem que prender esse cara, porque olha que barbaridade, mas no outro dia vai ter outro crime, não vai solucionar o do dia anterior. Então, concordo, mas você disse que essas pessoas elas seriam acordadas de qualquer jeito, mesmo que não existisse esse tipo de conteúdo? Alguém teria que chegar neles por outros canais, e esses canais eles teriam que ter investimento. Então, sim, teria que ser um investimento direto para entregar de maneira mais eficiente, e eles entregam de uma maneira menos eficiente porque eles estão ganhando deles com o modelo que eles adotaram. Mas aí não iria ter uma bipolaridade ainda maior na situação, talvez? Não, é que não tem incentivo na sociedade para ter investimento na propagação dessa informação concisa. Isso não tem, porque a elite está trabalhando na desinformação e na polarização. Então, não tem alguém querendo investir dinheiro na criação de consenso e de razão. E isso não tem. Então, eles acabam sendo um veículo essencial, porque eles acabam sendo o único que sobra, porque eles estão gerando um pouco na dinâmica de manutenção no canal deles, né? Então, essa insistência ela acaba sendo importante. Pode falar o que você está pensando. Sim, que tá tudo concordo com tudo que está sendo dito. Estou tentando só montar ainda a situação toda aqui na minha cabeça, fazer todo um caminho. Então, quando eu digo que, por exemplo, vamos supor, a gente tem que acordar mostrando tudo, mas vamos acordar mostrando tudo um pouco e muito um ponto. Ou seja, vamos falar todo dia por cima os absurdos que estão acontecendo, mas vamos pegar um absurdo e levar para frente junto e vamos gerar engajamento em uma pauta. E essa pauta nesses canais ela nunca existe. Primeiro porque a elite não deixaria, porque ela causaria efeito e ela acordaria as pessoas para a possibilidade que elas têm de causar mudança na sociedade.
Então eu não culpo a Priori e a Rita por não fazerem isso, porque o canal dela já teria sido destruído se elas focassem em um ponto. E você acha que elas fazem isso consciente disso, então? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Mas, por exemplo, enquanto elas estão banalizando absurdo e todo dia é um absurdo diferente, é a garantia que no dia seguinte não vai ter ninguém falando especificamente sobre ele. Mas se elas pegam uma pauta para ser identitária do canal e falar assim, eu e a Rita queremos isso, e você também quer, então vem com a gente, as pessoas falariam, porra, é isso que eu quero mesmo. E com o devido reforço, que a polarização também faz, o reforço de hipnotismo direto, mas com o reforço de razão todo dia, chegaria no momento que você falasse, porra, é isso que a gente quer mesmo, então vamos lá e vamos fazer. E aí ele não conseguiria se contrapor à vontade de todo mundo ao mesmo tempo. É por isso que essa polarização ela é essencial para manter a paz na sociedade hoje, porque senão a gente faz uma revolução. Então, de forma triste, a gente conclui que não temos atualmente a produção de conteúdo da forma que deveria ser feita. Para causar mudança na sociedade, nenhuma. Zero. Em lugar nenhum. Nem eu consigo fazer isso. Porque eu... porque eu não quero me dar o trabalho. Porque implica você ser odiado. Implica você trabalhar nos gatilhos de todo mundo. Implica você ser contra coisas que as pessoas têm certeza que elas querem. E ser a favor de coisas que as pessoas têm certeza absoluta que elas odeiam. É muito profundo isso. Então, onde que você vai começar a formar opinião? Você tem que, infelizmente, você tem que ir atrás de livros de história, de sociologia, de filosofia e fazer o estudo do poder e do comportamento das nações e das pessoas, Sim. do comportamento humano. E aí você olha e fala assim, cara, a falência da Americanas não foi incompetência, foi desonestidade. A polarização, ela não é incompetência, ela não é ódio, ela não é bem e mal, é desonestidade. E aí você entende essa desonestidade e aí você começa a filtrar o jornal que você vê todo dia. E aí você foca nas coisas que realmente te desenvolvem sem deixar de ver o jornal. Só que aí o jornal, ele passa a ser para você análise dos fatos. Vai na Jovem Pan e procura fatos no noticiário deles. Não tem, só tem opinião. É um certo. minuto falando, Fachin disse isso. E o resto é todos os comentaristas falando o que eles pensam sobre aquilo. Aquilo não é jornalismo, porque jornalismo é relatar o fato, é o que aconteceu. A opinião, a conclusão, é quem assiste que decide. E aí esses exemplos que você cita, que não você cita, que existem, que estiveram a favor de toda a loucura que a gente vivenciou nos últimos 4 anos, dá uma direção muito clara de que todos esses veículos de informação se venderam para o pior que eles podiam. Mas era o que dava mais engajamento no momento que tinha, porque se você vai abrir um jornal hoje, você vai mirar na fatia maior do mercado. É o natural. Você só vai mirar na segunda fatia do mercado se a primeira já estiver ocupada e não tiver espaço para novos entrantes. Então, e se você não tiver tão atolado de merda que você não consiga mais sair, né, também. Uhum. Como que a Jovem Pan, por exemplo, vai refazer a imagem dela? Cara, no Brasil tudo se resolve mandando CEO embora. A Americanas aí. A Americanas é uma empresa do bem, é só o CEO foi mandado embora. Olha a IRB. A IRB é uma empresa do bem, mandou o CEO embora. Também. Você acha que a Americanas consegue se reerguer rapidamente? Não. Então, eu vi 2 tipos de economistas falando sobre ela. Os de esquina falavam que isso não vai mudar nada. Os um pouquinho mais conceituados falavam, vai alguns aninhos aí, se conseguir. O povo brasileiro foi insultado de infinitas maneiras essa semana, de quinta-feira passada para cá. Porque as notícias elas foram veiculadas no mesmo esquema do apito de cachorro do Bolsonaro, não tem? Aquele negócio dele tomar leite e as pessoas que entendem o que ele fala entenderem exatamente a mensagem e o resto ficar boiando. E aí você tentar falar que aquilo foi um apito de cachorro e o povo fala, não, você tá viajando. Cara, Americanas, ela esfregou na cara de todo mundo, do mercado investidor inteiro, a gente faz o que a gente quiser e ninguém vai ser bonito e foda-se, vocês são os otários. E ficou falando isso durante uma semana seguida e ninguém foi lá e pegou o Paulo Lima e esfregou a cara dele no asfalto até aparecer o osso do crânio. Todo mundo vai falar, nossa, o cara vai ajudar com 7 bilhões. Assim, o nível de desconexão com a realidade, tremendo.
Ao ponto do Ibovespa, da B3, chegar e falar que vai tirar Americanas da Ibovespa e todo mundo bater palma e falar tem que tirar mesmo, esses caras têm que se foder. E não tem a menor noção do que significa. Não né? sabe o que isso significa. Basicamente, o que é o Ibovespa? O Ibovespa ele é o índice que passa a saúde do mercado financeiro brasileiro. Sim. A Americanas, ela pegou em um dia e jogou a saúde financeira do mercado brasileiro na merda. E aí eles estão falando, não, a gente vai tirar o índice porque eles não merecem estar lá. Basicamente, eles estão dizendo assim, eu sou IBGE, eu vou fazer uma análise de como que está a violência no Brasil e eu vou fazer um estudo de quantos casos de violência a gente tem. Mas eu só vou tirar aqui, ó, não vou colocar assassinato, não vou colocar estupro, não vou colocar agressão e vou tirar roubo também. O resto eu vou colocar tudo porque as pessoas têm que saber a verdade. E só vou pesquisar no bairro Nobre, não vou na periferia. Eu só vou na Vila Olímpia. Basicamente, quando o Ibovespa, quando a B3 fala que vai tirar a Americanas do Ibovespa, ela fala que ela vai tirar todo a única empresa que revelou o esgoto do mercado financeiro brasileiro, ela vai tirar para não queimar o filme, senão a média vai cair para baixo. Sim. E as pessoas estão falando, a Americanas tem que se ferrar, meu, bem feito, o chocolate mó ruim, mó caro. Você não existe. Sim. Muito triste. E, tipo, não foram só acionistas que foram roubados. E aí, quando você vai falar que o acionista foi roubado, o que o cara que tá passando fome, ele fala? Bem feito, tem que se fuder mesmo, não tinha nem que ter dinheiro, eu não tenho. O cara tá sobrando dinheiro porque ele é um capitalista. Então, assim, roubamos a classe média e tá tudo bem. E roubamos os fornecedores e tá tudo bem. Não se sabe nem a informação de verdade ainda, porque não se cobrou a informação de verdade, isso deveria ter sido feito. Talvez eu faça uma conversa eu pegue o Lucas para Cristo aí e fique um tempo só falando sobre isso. Vamos ver se dá certo no fim de semana, porque senão essa conversa não acaba nunca. Sim. Mas, então, aí vamos lá. Se você quer entender o que acontece com Americanas, primeiro você tem que estudar finanças e mercado financeiro, para depois você conseguir interpretar a informação que sai no jornal. Porque quando aconteceu aquilo e a Americana soltou o fato relevante, as agências de notícias começaram a vender o que todos os canais do YouTube, da internet, começaram a fazer? A falar, a espalhar notícia inédita e exclusiva de que tinha um rombo de 20 bi. Então todo mundo começou a falar a mesma coisa. E todo mundo está desinformado e insuficiente igual. É que o conceito básico, que acho que em 5 minutos dá para passar, não passa no jornal, né? Que é uma empresa se usar da sua boa imagem para conseguir crédito ad eterno. Fala, não, tá tudo bem, me dá esse crédito aqui que eu garanto que pago e a minha empresa está crescendo e aí você consegue o crédito e crédito atrás de crédito que não se paga e gera esse rombo uma hora. Tipo, acho que até o cidadão sem muita instrução consegue entender isso. Não é difícil de passar, só que, por exemplo, até esse exagero que vende muito e que dá muita visualização e que atrai muito inscrito, ele é exagerado de forma a favorecer o criminoso. Porque aí, na hora que ele é colocado na parede, ele pode falar, não, gente, não foi bem assim, não. Então você exagera na denúncia para quê? Para o cara provar que era um exagero. E na mídia, o exagero, a existência do exagero, ele pressupõe inocência. A existência do exagero pressupõe inocência. Ou seja, o cara foi lá e estuprou 2 mulheres. Aí o jornal fala lá, o cara estuprou 5 mulheres. Aí quando a sociedade coloca esse cara na parede, o que ele fala? Não, vocês estão sendo injustos comigo, eu estuprei 2 só, porra. E aí, assim, não. Qual que é a sua opinião sobre o caso? Eu vi lá que ele foi injustiçado, não era 5. Basicamente é isso, porque assim, o rombo não é 20 bilhões. Não é que tem 20 bilhões para pagar. Pelo menos não foi a notícia que foi soltada. Não é que tinha 20 bilhões para pagar. O lançamento na conta errada nos últimos 7 anos, somado tudo ao longo dos 7 anos, inclusive tudo aquilo que foi pago, dava 20 bi no final. Então até aquele momento daquele fato relevante, não se sabia qual que era o rombo. Só se sabia que os lançamentos na conta errada
que gerava um juro diferente, somado tudo nos últimos 7 anos era 20 bi. Ou seja, se desses 20 bi ele tivesse pagado 19,5, teria uma diferença de juros, que seria algo em torno de 2%, em cima de 500 milhões, por exemplo. Então, a informação era, não tem informação, só tem um número vago que pode ser qualquer coisa. É a mesma coisa de você me pedir uma avaliação física de alguém e eu falar assim, ó, tem um número dele aqui que é 95, cara. Uhum. O que o CEO da Americanas fez foi isso. Fausto, cadê o exame médico, o relatório físico dele? Ah, então, tem o número dele aqui que é 95, mas o que é? O peso, o batimento cardíaco? Não, é 95. Isso não é uma informação. Tipo, os 20 bilhões, eles não eram sequer uma informação. E as pessoas foram colocadas no escuro para quê? Para gerar mais ganho ainda na especulação do mercado financeiro. É muita sujeira para todo lado. Ou seja, jogou-se um número de um possível crédito, mas a gente não sabe o quanto daquele crédito foi quitado, é isso? Exato. E aí, depois eles falam, não, o rombo é na verdade de 40. O que mudou? Nada. Porque desses 40, qual que é a dívida líquida que sobra? Não falaram. Quanto que a empresa tem de caixa? Não falaram. E agora tudo que falam não é oficial. Então, as pessoas continuam sem saber nada de concreto e continuam sem ter acesso. Aí você fala, mas o banco fez uma reunião com os caras. Sim, só que os acionistas eles têm direito de saber do balanço e não souberam, né? E tipo, estão todos no escuro. E aí você entrou no problema real da situação, né? Os acionistas que deveriam saber não sabiam, então. Os acionistas e os credores também, que precisam saber, não estão sabendo. Aí, vão descobrir? Vão. Mas o que os jornais estão fazendo todos os dias? Todos os dias eles te surpreendem. Olha, temos atualizações das Americanas, porque parece que encontraram mais 500 mil papagaios e um chocolate estragado. O que isso muda no desenho do cenário? Antes eu não sabia nada, agora eu sei nada, mas uma coisa irrelevante. Então, se você gasta tempo lendo jornal, você está perdendo tempo que você poderia usar para se informar. Infelizmente. Infelizmente. O quanto isso é triste, eu não sei nem quantificar. Exato. E Nossa, aí, louco. E aí o que sobra? Sobra informação por livros e depois um esforço seu para tentar interpretar à luz do que você sabe as informações erradas que estão sendo passadas. Cara, é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe que a população é uma pequena parcela que tem capacidade para isso, gente. Uhum. E não entendam isso como desqualificando as pessoas, mas cada pessoa nasce com a sua habilidade. Não é a habilidade de interpretação é uma habilidade. E aí o cara que decidiu se interessar por investimento ontem, hoje ele entra na internet, ele vai procurar canal pequeno ou ele vai procurar canal popular? Ele vai procurar os canais populares, eles estão dizendo as mesmas coisas e levando as pessoas aos mesmos erros. Assim. E aí ele fala, então não quero mais, eu vou comprar um curso. O cara do curso está falando exatamente a mesma coisa que o outro que está falando. De graça está dizendo. Aí você fala, não, mas alguém tem que dar um curso bom, pelo amor de Deus. Aí eu vou te indicar, sei lá, José Cobori, o Sul, do mestre dos derivativos. Só que aí você tem que fazer uma faculdade para entender o que o cara fala. E assim. Você tá vendo que a educação sucateada ele é uma garantia de que a elite não vai perder essa posição que ela tem de exploração do mercado constante. Sim. Porque se eu sair na rua falando, gente, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo na Americanas, e eu começar a falar na praça, quem ficar vai ficar pra dormir, não vai ficar pra escutar o que eu tenho pra dizer. Porque o cara não vai entender. Não tem como. Porque necessita de pré-requisitos. Não dá pra você explicar algo tão complexo sem que existam os conceitos prévios. Não dá. E aí esse cara que fez a faculdade, que entende todos esses conceitos e que consegue entender a notícia, o que vai acontecer com ele? Ele não tem dinheiro para investir, então ele vai trabalhar na XP. E ele é automaticamente silenciado pelo sistema que não entende o que ele fala, né? Automaticamente ele vai começar a ganhar dinheiro explorando a necessidade de informação dos outros. E ele entra nesse jogo e ele não tem fôlego para mudar o jogo. Porque o cara que trabalha na XP, se ele tentar lutar contra o mercado, ele está lutando contra o emprego dele. E contra o interesse dele, contra aquilo que vai propiciar a aposentadoria dele. Assim. Então, a classe média rentista é um escudo que a elite tem para se proteger das pessoas de baixo que não conseguem se educar, se informar.
falou de classe média, só abrindo um parênteses aqui que não tem muito a ver com o que a gente está falando agora. O Lula tem falado muito sobre lutar por não cobrar imposto de renda em quem ganha até 5 mil. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o imposto ele tem que ser muito mais sobre a renda do que sobre o consumo, para que ele seja justo. Só que classe nenhuma está preparada para escutar isso. Por quê? Porque quando você vê o imposto ser abatido na fonte, ele dói no seu bolso. E quando você compra a coquinha, não por 6, mas por 7, não dói no seu bolso porque você acha que o imposto é o preço da coca. Assim. Então, se todo mundo pagasse imposto de renda, todo mundo, mas pagasse nas mesmas proporções, vamos supor que... Um exemplo só, tá? Vamos supor que você ganha R$2.000 e você gasta R$2.000. E que eu ganho R$100.000 e gasto R$2.000. Ó, certo. Você ganha 2.000 e gasta tudo. Eu ganho 100 mil por mês e gasto tudo. Quando o imposto ele é sobre o consumo, quando o imposto ele é pago sobre o consumo, quem paga mais imposto, eu ou você? Você paga muito mais imposto do que eu. Porque se 25%... Proporcionalmente ao salário. Proporcionalmente ao salário. Porque se 25% do que está contido no consumo é imposto, você está dando para o governo R$500 todo mês. E eu que gasto 2.000 por mês, eu estou dando para o governo R$500 todo mês. Só que R$500 em 100 mil é 0,5%. Não, é 0,5%. Então, e R$500 para você é 25% do que você ganha. Tá entendendo a injustiça? Sim. Se a gente vai pagar 25% de imposto de renda, você vai pagar 1.500 de imposto. Só que quando você chega no mercado, o imposto já está pago. Teoricamente, isso não está dizendo que porque teoricamente é isso, que na prática vai acontecer. Mas quando você chega no supermercado, teoricamente, os 25% de imposto não estão mais lá. Porque você já pagou. Então, eu, quando tenho que pagar imposto de renda, eu vou pagar 25 mil. Então, ele é mais justo. Aqui a gente teria que ter imposto sobre renda e teria que ter imposto sobre dividendo. Esse negócio de não taxar dividendo, eu não quero que taxem meus dividendos, mas tem que taxar. Tem que taxar, é a única forma de ser justo. Do mesmo jeito que eu não quero ir pra academia também, mas se eu quiser viver mais, eu tenho que ir. Né? Então, o fato de eu não querer que taxem os dividendos não significa que isso não seja coisa certa a se fazer. Sim. E aí, se você taxa dividendos e se você aumenta imposto de renda, você consegue aliviar para outras classes. É engraçado porque, assim, tem muita coisa envolvida aí. Taxar o Pix, você acha honesto taxar o Pix? É muito mais, assim, o quanto que você vai tirar de quem e o que você vai fazer com esse dinheiro e o quanto você vai otimizar o gasto do dinheiro do que é moral ou não é moral fazer X ou Y. Isso não é uma conversa produtiva. E como não é produtiva, como nunca vai dar em lugar nenhum, é exatamente esse tipo de discussão que a gente vê na TV. Sim. Então, da próxima vez que você ligar a televisão e ver assim, hoje aqui a gente trouxe uns convidados especiais para falar se a gente deve ou não taxar o Pix, desliga, porque você tá perdendo tempo. Porque não é se deve taxar o Pix ou não, é como que deve usar o dinheiro público e de onde deve arrecadar. A conversa ela tem que começar ali, e não nas conversas marginais que não vão levar a nada. E sim. Não, concordo e compartilho dessa opinião sempre. Eu tava falando sobre isso com meu pai ontem, que meu pai gosta muito de assistir jornal e escutar rádio, né? Uhum. Nossa, o Lula ele falou que vai tá lutando por isso, né? Aí eu, tentando entrar na cabeça do meu pai, falei, mas pai, é óbvio que é legal se ele conseguir isso, porque no final quem só se ferra sempre é a classe média baixa e os pobres, que tancam essa merda toda. Então é óbvio que não tenhamos mais essa taxação. Só que eu tentei explicar para ele que isso não ia resolver nada no fim. Literalmente não ia resolver nada. Porque enquanto não tivermos... Aí foi a hora que eu tive dificuldade de falar, por causa da questão de proporção, né? Ser proporcional a quê? Né? Ao salário. Ao quanto você ganha.
E aí, no final, acho que ele me entendeu. É que se você vai onerar de um lado, você tem que desonerar do outro, e você tem que pensar em maneiras mais justas, só que tem que pensar como que você vai otimizar o gasto público também, e isso não está sendo feito, né? Só que o Lula, tá. Ele usa as mesmas... Ou talvez esteja, mas ele sabe que falar sobre isso é um método de engajamento muito forte, né? Óbvio. E o Lula, ele tá usando muito bem as técnicas que o Bolsonaro aprendeu com ele. Vamos refletir sobre essa frase. Ele tá usando muito bem as técnicas que o Bolsonaro aprendeu com ele, porque o Bolsonaro, ele vem e joga uma besteira no mercado, aí todo mundo fica o dia inteiro falando sobre aquilo. Então isso mostra o quanto ele é poderoso, porque ele dita o discurso de todo mundo fica falando sobre o absurdo que ele falou. E aí o que ele não quer colocar na pauta, ele não coloca e ele não conversa sobre aquilo. Aí você não só fica indignado no jornal falando que ele é um filho da puta porque ele falou isso, mas ele também é um filho da puta porque ele não falou sobre aquilo. Só que você não teve tempo de cobrar dele falar sobre aquilo porque você estava reclamando dele porque ele falou isso. E sim. Então o Lula, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que com a skin da esquerda. Tem a skin da direita retardada e ele tá usando a skin da esquerda retardada. Então ele tá falando assim, vou acabar com o marco de saneamento para gerar mais emprego. Aí o que acontece? Bolsa despenca. Do mesmo jeito que quando o Bolsonaro falava, vou dar golpe, a bolsa despencava. Aí no dia seguinte ele vai lá e fala, não é bem assim, porque nós conversamos e do mesmo jeito que o Bolsonaro falava assim, não, isso é mentira, os caras que inventam, a Globo não presta. E aí era migué. Então assim, o Lula, ele tá trabalhando no mesmo esquema de migué que o Bolsonaro. Ele fala que vai fazer o negócio, depois não faz, fala que vai dar cargo pra um, depois não dá. Agora, o que tem que ser lido é o que está nas entrelinhas. E eu confesso que eu não estou lendo as entrelinhas porque eu não estou tendo paciência. Por quê? Primeiro, porque eu não vou conseguir evitar que isso aconteça. Sim. E segundo, porque é muito difícil separar o joio do trigo. Mas daqui a uns 6 meses vai estar claro o caminho que ele percorreu e as medidas que ele tomou. Daqui a uns 6 meses você vai olhar e falar assim, o governo do Lula é isso, porque ele já fez isso aqui. Só que agora não dá pra avaliar o governo dele. Por quê? Porque ele só tá falando que vai. E não dá pra levar o que ele fala que vai fazer a sério. Porque você não sabe daquilo que ele falou que vai fazer, o que ele vai fazer de verdade. Sim. Simplesmente não dá. É muito cedo pra qualquer especulação. Então, aí a gente pode fazer um vídeo de 3 horas dizendo que é um absurdo fazer um negócio. Aí os caras falam, mas ele nem fez, tá ok. É que eu vou colocar uma visão muito bobinha que eu tenho, só que de tamanha desesperança que eu tenho sobre essa questão política do país, qualquer medida, eu sei, é bobo demais que eu vou falar, só que qualquer medida que for minimamente favorável a quem não ganha muito, eu sempre vou achar uma coisa boa, ainda que eu saiba que não vai resolver nada no fim. Só dá um pouco de conforto para quem se lasca o dia todo, eu sempre já vou estar a favor, falar, ótimo, tá bom, isso daí mesmo. Como não vai mudar merda nenhuma do resto, pelo menos dá um pouco de conforto, nem que seja psicológico pra gente. E é isso. E eu sei que está super errado. É muito conformismo da minha parte pensar assim, só que... as elites, elas sempre deixam as pessoas com fome, porque primeiro estômago e depois a moral. Enquanto você não enche o estômago, você não consegue pensar em projeto de país nenhum, você precisa comer, pô. E aí você resolve com R$600. Sim. Isso que alguns estudiosos chamam de pobrismo, né? Sim. E aí, se você é contra um plano desse, parece que você quer matar o pobre de fome. Então não sobra espaço para você fazer um plano de país. Concordo, sim. Eu posso, por exemplo, um dia, a gente pode fazer umas contas aqui e pegar a taxa Selic, que é a taxa de juro do país, e eu posso mostrar para você como baixar o preço dos aluguéis em 4 anos. Eu consigo baixar o preço dos aluguéis no país inteiro daqui a 4 anos. Só que a gente tem que estudar a taxa Selic, a gente tem que estudar austeridade e administração de dinheiro público. Só que o cara que está sem dinheiro para pagar aluguel, você pensa que ele quer esperar esses 4 anos e que ele quer escutar qual a dinâmica que precisa ser feita e ele quer intervir no cenário político do país para tomar medidas que vão ser ruins e para ele no imediato? Não. Com certeza não. Por quê? Porque parece que a gente está querendo que o cara passe fome. Só que aí quando a gente defende que ele tenha o que comer, a gente defende a manutenção do sistema do jeito que ele é. Então, precisava de um resgate. Precisava de um resgate de alguém que tivesse potencial, vontade, peito, para tancar a elite e falar assim, eu vou dar comida para esse povo, para eles prestarem atenção no que eu tenho para falar.
e os caras receberem Bolsa Família para ficarem escutando como é conduzida a administração pública do país. Mas aí eu tô sendo tópico no último. Quem que vai fazer isso e por quê? E como que não vai ser morto no processo? Como ele não vai ser morto, exatamente. E eu estando dentro desse processo de educação de merda, nossa, a minha desesperança ela cresceu muito ao longo desses últimos 5 anos que eu tive na educação. Daí que eu falei, é uma sensação de falha muito grande. Porque você vê que você, como professor com boa vontade, você não consegue ir contra o MEC. Não tem como. E os professores que já estão na escola, eles já estão com a mentalidade consolidada. Você não chega por um professor de 55 anos e fala, a gente tem que mudar as coisas da maneira como elas são feitas aqui. Você não tem espaço de manobra para isso. Não tem. Não tem nem um pingo. Daí que fala, de novo, é bobinho, é errado, é tudo. Mas eu continuo ficando, entre aspas, feliz quando escuto coisinhas bobas assim. Vai ganhar um benefício aqui, qualquer merda ali, porque é o que tem. Se não for isso, é nada. É literalmente isso. Se não for isso, é nada. Tem espaço para para ajudar as pessoas e ainda fazer a coisa certa. O problema do Lula, no tempo dele, não foi que ele ajudou as pessoas, é que ele ajudou muito menos do que ele poderia e ele fodeu o futuro por querer populismo imediato. Sim. Então, em algum momento, não é possível que a gente não vai conseguir, através de diferentes canais, fazer com que as pessoas entendam que elas podem lutar pelo interesse imediato delas e pro bem do futuro do país, ao mesmo tempo, se elas tiverem informação para isso. Só que... Se elas tiverem informação para isso, né? Então, a gente tem elite nadando contra, né? Sim, aí com braçadas bem potentes. Então hoje o mundo ele tá setado de um jeito que você começa uma discussão aprofundada e chega um cara e acaba simplesmente falando assim, você tá perdendo seu tempo falando um monte de merda aí, tem que acabar com a China, porra. E acabou a conversa, porque você criou um inimigo que todo mundo tem ranço e acabou. O problema é que os caras comeram morcego. Então, desculpa te deixar totalmente desesperançoso, mas o que a gente tem que ter... É o que já tenho comigo, tá tudo bem. Mas o que a gente tem que ter? Esperança em educação de base e em pessoas se libertando disso e conseguindo formação independente, né? E isso a internet ainda permite. Sim. Quem sabe? Sim. A internet permite, ao mesmo tempo que ela é fortemente usada para o contrário, né? Mas me mantenham me segurando naquela pontinha de esperança que a gente fala. Nessa geração que tá vindo aí, que eu vejo alguma diferença. Na conversa antes do final do ano, em que eu tava completamente tóxico, o Lucas ele falou uma coisa que me salvou. Assim. Olha quanto tempo a humanidade levou para ter um passo de progresso e em relação, por exemplo, até aos homossexuais mesmo. Olha quanto tempo assim esteve-se na escuridão completa e olha o progresso que a gente fez nos últimos poucos anos que a gente teve, nas últimas 2 décadas, por exemplo. Certo, sim. Então a esperança é que a comunicação ela continue se difundindo de maneira exponencial. Então você pode ter uma libertação e um ganho de território muito grande em muito pouco tempo. Então, sim, tão rápido que a elite não vai ter tempo de se reinventar. Não vai ter tempo de se reinventar, porque o Steve Bannon foi genial, mas foi uma atitude desesperada de alguém que estava completamente na merda. Foi. A Lava Jato e todo o esquema de colocar Bolsonaro, colocar o Michel, isso tudo foi genial porque manteve a impunidade e manteve a elite. Foi genial, mas foi uma atitude desesperada. Pela primeira vez na história, eles tiveram medo. E essa desinformação... Então, assim, se você olhar pela perspectiva da elite, tá custando muito caro. Eu vou tentar explicar o meu ponto. A Yakuza, ela foi uma máfia tão foda, mas tão foda, e ela era tão poderosa, ao ponto de ter gente que jurava que ela não existia. Por quê? Porque ela era tão poderosa que ela era extremamente discreta. Então todo mundo achava que o Japão funcionava sozinho.
e achava que a Yakuza não existia. E existe, e quando aparece faz umas coisas boas pra gente, então deixa os caras lá. A Elite, ela foi extremamente poderosa na década de 80 e 90, que ninguém sabia que ela existia. Agora todo mundo vive falando dessas elites. E para segurar o povo, ela tá tendo que gastar horrores de dinheiro como gastou na criação da bolha bolsonarista. Quanto dinheiro os caras não gastaram para fazer as VOI lá no quartel, cara? Quanto impulsionamento e quanto investimento não existiu para formar esse bando de alienação coletiva que fez todo mundo rezar para pneu? Saiu muito, cara. Então, inclusive tem um meme muito... Desculpa, fala. Então os caras estão muito fora da zona de conforto. Tá caro sustentar essa ignorância. E vai chegar uma hora que, dependendo de como a sociedade se movimentar, talvez seja impossível eles conseguirem manter, né? Sim. Tem um meme muito bom que fala assim, tipo assim, chega uma criancinha, né, fala: oi vó, tá aqui um celular de presente. 2 anos depois, a avó indo presa. O efeito borboleta do presente que você do favor que você fez pra ela. Sim, você deu um celular com o WhatsApp instalado, ela acreditou em tudo e foi lá pro quartel. Você tem a oportunidade de voltar no tempo, aí você desinstala o WhatsApp no segundo dia. Sim. Nem dá o celular, na realidade, né? Sim. Enfim. Você acha então que a Elite, ela se arrepende um pouco de ter escolhido a figura Bolsonaro? Não, ela fez o que ela tinha que fazer porque precisava funcionar e funcionou. E aí agora, mas o Bolsonaro vai ser preso. Você pensa que ela está preocupada? É um esforço que ela se dispõe a pagar. Então, o que foi feito, o que precisava ser feito para manter a polarização foi feito e está tudo bem para ela. Só que quanto mais escandalosos os métodos forem, mais você comprime uma mola que vai querer se soltar depois. Sim. E que a outra ponta está na mão da Elite. Exato. Então, a gente tem que ter esperança que, assim, isso vai ficar cada vez mais caro e que cada brisa coletiva das pessoas que foram enganadas comece a gerar determinados anticorpos para que a pessoa não caia mais nisso. O problema é que sempre tem gente nova aparecendo na sociedade para cair nas mesmas cagadas que os pais e os avós caíram. E tem o fato de que se a elite abrir uma determinada lacuna de poder, não necessariamente essa lacuna de poder vai ser ocupada pelo povo inteiro. Muito provavelmente vai ser alguém que vai pegar esse poder para si. E a gente não sabe quem é. Sim. E isso dá medo até pra Elite. Você concorda com isso, né? Sim. Tanto que a Elite ela tem que ter medo mais de quem pode substituí-la, que pode ser um outro país, do que do próprio povo que não tem como se defender, colocado da maneira como está colocado. Não consegue. E esse ponto você traz bastante nessas conversas com o Lucas sobre o que motiva ou não uma invasão no Brasil. E é engraçado porque eu quero que isso vá fazendo um efeito lento, porque eu não espero que as pessoas vão achar que isso é um problema agora. Chega para um brasileiro e fala assim: o Brasil pode ser invadido pelos Estados Unidos no futuro. Não faz o menor sentido, está completamente fora da realidade da vida da pessoa. Mas tem que ser aquela coisinha que está ali, porque talvez não ela, mas os filhos e alguém, em algum momento, a gente vai ter que parar para pensar sobre isso, porque é sim um risco. E o momento que vocês sempre dizem que isso vai se tornar viável vai ser quando basicamente o Brasil deixar de atender o que eles lá de fora exigem que a gente atenda, né? Uhum. Ou seja, uma subserviência... O dia que a gente parar de dar de graça aquilo que se tem na paz. O dia que a gente para de dar de graça aquilo que se tem na paz, aí vem a guerra, aí vem alguém tentando salvar a nossa democracia e tal. Então toda essa coisa que a gente tem de achar que quem é de fora é mais justo, é mais honesto, é mais capaz, isso é tudo construção social também. E daí que vem as barreiras para o Brasil não se industrializar, que o Lucas fala bastante também, né? Sim. Que os países que estão, entre aspas, do nosso lado são os que não deixam que a gente se industrialize. Tem podcast tem podcast para um bom tempo, cara, porque assunto realmente não fala. Sim. Caramba. Cara, eu achei incrível essa conversa. Na nossa próxima, depois a gente fala um pouquinho mais sobre nojo e sobre qualquer outra coisa que você queira falar.
Ah, sim. Não, nossa, achei muito boa a conversa também. Eu agradeço a prontidão e o quanto você me permite falar coisas que você é o interlocutor perfeito para as coisas que eu falo com você. E eu quero te agradecer muito por isso. Assim, eu tenho muitos feedbacks e eu não duvido que, assim, algumas pessoas elas vão continuar seguindo essas conversas que a gente tem, não só por interesse nos assuntos, mas por gostar de você como pessoa. Isso é incrível, cara. Nossa, a sensação de que você sucedeu na vida, né? Literalmente é isso. Eu agradeço sempre também nas conversas, elas realmente me fazem bem. E eu sei que você já falou em vários vídeos que você não gosta muito quando a gente elogia a sua forma de ver as coisas, só que o jeito que você coloca as coisas fora da caixinha me propõe muitas reflexões que às vezes eu quero encontrar por perto com amigos e eu não encontro, sabe? E eu pessoalmente te agradeço por isso. Eu me sinto muito feliz. De verdade, Fausto, obrigado. Sinta-se abraçado e obrigado e boa noite, cara. Boa noite, Fausto. Tudo de bom pra você, sempre.